Ok. Obrigado, minha querida. Boa tarde, pessoal. Cara, cadê o resto desse pessoal, né? Não tinha que ter mais gente aqui? Faltando gente, né, cara? Puta que feio, né? Bom, vamos lá. Eu não sei exatamente o que vocês entendem por diretor de arte ou por direção de arte. Eu não sei exatamente o que as pessoas, o que vocês aí entendem. Claudinha, acho que seu microfone está aberto, minha querida, está reverberando som aqui para mim. Ah, agora ficou lindo. Acabei de fechar. Eu estava olhando, falei, tem agora? Valeu. Abre o microfone aí, ô cambada. Vamos conversar aqui um pouco, para a gente bater papo aqui, para a gente falar sobre direção de arte. Abre aí um pouquinho o microfone, vamos bater papo, porque senão vocês ficam aí no microfone, não sei onde vocês estão. Então, espero que vocês estejam me ouvindo e estejam no lugar fácil de estudar. Porque senão não adianta. Oficina de direção de arte com você lavando a louça, não é legal. Então, vamos lá. Tudo bem com vocês? Vou começar de novo para ver se as pessoas me respondem. Tudo bem com vocês? Tudo bem, professor. Tudo bem, então. Eu já fico feliz que as pessoas estão vivas. Cadê a Yasmin? Yasmin, você está viva, minha querida? Você está aí? Tô bem, você tá tentando ligar o microfone. É que meu cachorro tá deitado na frente do norte. Gente viva. Gosto de gente viva. Vocês não abrem câmera, né? Eu vou fechar a minha também. Vai todo mundo pro inferno. Pronto, vou ficar com a câmera assim. Todo mundo vai fechar a câmera, eu vou fechar a câmera também. Pronto, vamos ficar se olhando, todo mundo olhando fotinha. Bom, vamos lá. Tá o quê, pelada? Comendo. Eu achei que tava pelado. Eu falei, Jesus, pelada não pode na câmera, daí não é permitido, a gente não permite. O que vocês entendem por direção de arte? Levantem as mãozinhas, aqui tem as mãozinhas virtuais, vocês podem levantar a mãozinha. O que você entende? O que faz um diretor de arte? Aí eu vou mostrar uma tela. Com essa única tela, eu poderia falar sobre direção de arte por 8 anos seguidos. Uma tela. 8 anos eu não digo, mas por 4 anos eu consigo falar com essa única tela. E eu só vou mostrar uma tela para vocês verem que a responsabilidade da parte de quem é o professor de direção de arte, ou para vocês verem que a responsabilidade da parte técnica da direção de arte é só uma parte. E daí a gente segue com essa conversa a partir disso. Então, vou fazer essa pergunta, começar com essa pergunta. O que raios faz um diretor de arte? E pode resumir da maneira como você quiser. Pô, uma frase simples, uma frase popular, alguma coisa que você ache. Aqui não tem certo, não tem errado, isso aqui é uma oficina, isso aqui não é aula, isso aqui não dou nota, não tem prova. Se você responder um monte de merda, o único problema é que vai ficar gravado no YouTube. Esse é o único problema. Mas o resto tá tudo certo. Então, o que faz o diretor de arte? Discorram. Bah! Cara, melhora a câmera de onde ela estava ou melhora a câmera aqui? É uma bosta. Deixa reto a câmera. Hã? Deixa reto a câmera. Parece que você tá olhando pro nada. Eu fico falando igual o pessoal faz na Globo, agora corta pra câmera 2. Né? Então tá bom, vamos deixar reto aqui. Beleza. Diretor de arte não tem a ver. Tem alguma coisa a ver com fotografia? Também tem. Também tem a ver com fotografia. Também tem. Mas no universo. Mais alguém? É a pessoa que cuida da parte visual da propaganda. Muito obrigado. Essa é a definição mais acadêmica, mais correta, mais bacana possível. É a pessoa que cuida do conceito visual de uma peça de comunicação. Não vou falar propaganda, mas porque pode ser design também. Porque Caraca, pode ser... no chute. Não. Uma definição super correta. É alguém que cuida do conceito visual de alguma peça relacionada à comunicação. Essa peça não necessariamente pode ser uma propaganda, ela pode ser design, ela também pode ser fotografia, igual a Manolei falou. Ela também pode ser um filme. Tanto é que no filme existe a função do diretor de arte. E a função desse diretor de arte é cuidar de todos os elementos de cena, incluindo coordenar a equipe de figurino, coordenar a equipe de cenário, coordenar por onde a câmera vai passear ou deixar de passear, o foco vai... Quais objetos de cena devem ou não entrar, qual a iluminação deve ou não acontecer naquela cena. Ele não é a pessoa que faz, é a pessoa que coordena esta equipe. Dito isto, a minha definição de diretor de arte ou diretora de arte
e vai ficar gravado no YouTube, e desculpem as pessoas que estão assistindo ao YouTube e escutando, porque eu sou assim, eu falo desse jeito, eu falo assim em sala de aula e peço desculpa pela falta de decoro, mas diretor de arte está fudido. Essa é a minha definição. Eu quero muito ser diretora de arte, ser diretor de arte. Ok, sua vida acaba de acabar. Porque essa pessoa, ela não tem que dominar somente uma das partes relacionadas a compor visualmente ou a coordenar visualmente algo. Ela precisa dominar todas elas, incluindo todas as que eu acabei de falar. Então, se você é um diretor de arte de publicidade, você, além de dominar tudo relacionado à publicidade e ao negócio da publicidade, e aí percebam como é importante saber de negócio. Os melhores publicitários, e me escutem nessa, porque isso aqui é bom para tatuar. Tatua no braço essa frase, porque é importante. Publicitário que entende de negócio é melhor publicitário do que todos os outros. Não interessa se você faz parte da criação, se você é diretora de arte, se você é redator, redatora, se você é mídia, se você é produção, se você é atendimento, se você é planejamento. Só um minutinho que eu vou ter que falar com o cara aqui do meu lado, que ele está usando uma furadeira, e eu vou ter que descobrir se essa pessoa vai passar tarde aqui, senão vocês estão escutando a furadeira aqui ou só eu que estou ouvindo? Vocês escutam a furadeira? É só eu. Não. O cara parece que está do meu lado com uma furadeira ligada. Eu vou ter que ir ali, gente. Eu não estou conseguindo raciocinar, vocês não estão entendendo. Espera só um minuto. Eu vou ter que ficar ouvindo o cara. Na verdade, ele está limpando o ar-condicionado da sala ao lado. Parece que só eu escuto ele, né? Vocês não escutam ele, mas só eu escuto. Então, infelizmente, eu vou ter que lidar com essa situação. Enfim, então, o que acontece é que quando você entende melhor do negócio, você se torna melhor profissional de propaganda como um todo. Não é só o profissional de criação, você se torna o melhor profissional como um todo. E é muito difícil incutir isso na cabeça das pessoas, principalmente quando a gente é muito novo. Tentar entender a cadeia de processos, a cadeia de negócios relacionados ao universo da propaganda. Eu fiquei melhor publicitário quando eu saí. Não é que eu saí, parei de ser criativo ou parei de ser da criação. Parei de ser diretor de arte, parei de ser redator, não é isso. Eu me tornei melhor publicitário quando eu passei a me preocupar mais com essa cadeia de processo. Passei a entender, tentar entender melhor qual era a minha parte em todo este processo dentro do universo da publicidade. Então, assim, por que está chegando em mim esse pedido de trabalho e o que essa peça que eu estou fazendo representa na vida das pessoas na parte da comunicação? Então, quando a gente está aqui na agência falando assim, olha, a gente precisa criar uma série de cartazes para o Volta às Aulas, qual é a minha parte na cadeia de processo e o porquê é importante que aquilo que eu vou falar, isso vai reverberar como na vida das pessoas. Se dar esta importância, não apenas se dar a importância no processo, mas dar essa importância para a comunicação na nossa vida, faz com que a gente se respeite mais a nossa profissão e exija, acima de tudo, que os outros também a respeitem. Tá? Para a gente não aceitar também coisas que são faladas ao vento, do tipo, a publicidade é a culpada pelos problemas do planeta Terra, porque ela não é. Ela é parte do problema, mas ela também é parte da solução. É a partir dela que os problemas também se resolvem, é a partir dela que os problemas podem ser observados e melhorados ao longo da vida. É por causa da publicidade, por exemplo, que as pessoas estão vacinando. Ou vocês não recebem todos os dias via WhatsApp aquele negocinho dizendo quem tem que vacinar, onde vacinar, qual é o horário de informação, qual é o horário, para quem tem que vacinar, se é a segunda dose, se não é a terceira dose, se não sei o quê. Vocês não recebem esse troço todo dia no seu WhatsApp? Vocês não recebem? Em algum grupo chega aquele negócio da prefeitura dizendo, olha, hoje estamos vacinando não sei quem, o nome daquilo é publicidade. O nome disso é publicidade.
E a função do diretor de arte, muitas vezes, é organizar este conteúdo de maneira visual para que as pessoas entendam a mensagem da maneira mais interessante possível. Acontece que nós temos um pequeno problema. Nós vivemos no mercado capitalista, no mercado competitivo, e a gente tem produtos similares. Vou dar um problema para vocês resolverem. Vocês conhecem concessionária de carro aqui em Campo Grande? Conhece concessionária de carro? Concessionária qualquer uma. Volkswagen. Pode ser? Volkswagen. Concessionária Volkswagen. Quantas concessionárias tem aqui em Campo Grande da Volkswagen? 2, a Descaltol e a Autobel. Descaltol e Autobel, muito bem. Tem algum produto que tem na Descaltol que não tem na Autobel? Da Volkswagen, não. Pois é. Então, como é que você... E são empresas diferentes, são donos diferentes, são pessoas diferentes, e elas brigam pelo mesmo espaço de mercado, pelo mesmo espaço mercadológico. Elas brigam pelo mesmo cliente, muitas vezes. Elas vendem o mesmo produto e elas não podem oferecer nenhuma vantagem competitiva que a outra também não possa. Do tipo, se você chega lá e o carro custa 60 mil, no outro lugar o carro também tem que custar 60 mil. Não pode haver essa competição. Pode haver negociações específicas a respeito de, não, você está dando um carro de entrada e eu pago um pouco mais caro no teu carro do que lá no outro lugar. Isso pode acontecer, mas o preço do produto não pode ser um fator competitivo entre concessionárias da Volkswagen, que são empresas diferentes e pessoas diferentes. E eu te pergunto, como é que você faz essa diferenciação na cabeça da pessoa? Como é que você fala para Yasmin dizer assim, Yasmin, é o seguinte, em vez de você ir lá na Autobel comprar carro, vai lá na Descaltol. Como você faz essa diferenciação na cabeça das pessoas? Como você diferencia essas duas concessionárias? Como você incute um pensamento de que uma concessionária atende melhor do que a outra? Você só tem um jeito de fazer isso, que é através do posicionamento da propaganda. É através da propaganda dizer para as pessoas que, de alguma maneira, eu, que sou uma empresa que vende exatamente o mesmo produto que você, sou melhor em algum outro aspecto, que não é no preço do produto, mas em alguma outra coisa. Então, como nós vivemos no mercado ultra competitivo, mega competitivo, nós temos muitos produtos. Esse é um exemplo bem dramático, só para dar um exemplo local. Nós temos muitos produtos idênticos, que são absolutamente idênticos e que não têm a menor diferença entre si. E que as pessoas estabelecem diferenças na cabeça delas, mesmo esses produtos não tendo diferenças reais. Falei alguma bobagem até agora? Alguém gostaria de dizer um produto, por exemplo, que é assim? Que não tem diferença real entre o produto A, o produto B e o produto C. Mas a gente compra porque a gente tem na nossa cabeça um diferencial competitivo que às vezes ele não é real. Ele é um diferencial sentimental, ele é um diferencial que a gente herdou de alguém, ele é um diferencial social, essa marca é mais relevante socialmente, ou então esse produto, por exemplo, ele é produzido de uma maneira mais sustentável. A gente vai fazendo e apontando qualidades que muitas vezes não têm a ver com o produto. E eu vou te dar um produto para você pensar. Provavelmente você não compra esse produto. A professora Cláudia deve ter comprado mais. Por exemplo, você chega na gôndola para comprar arroz. Qual a diferença entre os arroz? Mas eu te digo que provavelmente você conhece arroz, um nome de arroz. Você conhece talvez um nome de arroz. E se você conhecer um nome de arroz, eu queria saber por que você conhece só o tio João. Você lembra só desse único arroz. Por que você lembra desse único arroz? Se tem outros tantos arroz que existem, mas você só lembra de um. Talvez porque as pessoas da sua casa comprem esse arroz, talvez porque você tenha visto propaganda desse arroz, talvez muitas diferenças, mas é arroz, fofo. Ainda é arroz. E, no entanto, você faz uma diferenciação técnica na sua cabeça, como se esse arroz fosse anos-luz melhor do que outros. E, às vezes, a diferença não é tão grande assim. Certa vez, nós fizemos aqui na faculdade uma experiência, um experimento simples, que não tem não pode ter, infelizmente, não pode ter validade científica, que para você poder fazer um experimento de teste cego, né, que é o nome desse teste, você precisa ter uma sala específica, um ambiente específico, um controle mais específico. A gente fez isso aqui num evento na faculdade, então ele não tem validade científica nesse sentido, mas ele tem uma validade social, digamos assim. Nós colocamos 5 refrigerantes de cola para as pessoas beberem e atribuírem notas. Vocês já tomaram? Você consegue elencar 5 refrigerantes de cola que você já bebeu na sua vida? Quando eu falo refrigerante de cola, é Coca-Cola, Pepsi, Coca Zero,
Beleza? Que mais? Você já tomou Pepsi Twist? Que mais você já tomou? Professor, tinha um que era Ice Cola, mas nem sei se Tava ainda tinha. no nosso teste a Ice Cola também. A Ice Cola é muito bom, velho. Só que é muito açúcar. Tava no nosso teste. No nosso teste tinha os seguintes refrigerantes de cola. Vai lá. Coca-Cola, Coca Zero, Pepsi, Coca de Stevia e Ice Cola. Beleza? Então tá bom. Sendo a pior nota 0 e a melhor nota 10, qual foi a nota da Coca-Cola? As pessoas não sabiam o que estavam tomando, elas bebiam todos e atribuíam uma nota. Olha, minha nota para esse refrigerante é X. Qual foi a nota da Coca-Cola? Eu vou fazer isso de cabeça, tá bom? Porque isso faz algum tempo, eu lembro dos dados de cabeça. Eu vou falar da Coca-Cola e vou falar da Ice Cola, porque teoricamente é o melhor refrigerante, o mais gostoso, e teoricamente é o pior refrigerante, né? Aquele que é mais esquisito ou tem o sabor mais estranho. Qual foi a nota da Coca-Cola? Pode falar qualquer bobagem que você quiser, de 0 a 10. 6.3. Ah, não, pô, uma nota bacana. Coca-Cola é Coca-Cola, né, papai? 8.9. 8.9 foi um bom chute. 8.9, não foi 8.9, mas foi um bom chute. Mas é um bom chute, foi um bom chute. Essa experiência está lá no nosso site, lá no nosso backup da agência lá. Tem esse teste que a gente fez, acho que foi lá em 2015, por aí, num evento chamado Saberes em Ação. A gente fez esse teste. A Coca-Cola, numa nota de 0 a 10, ela tirou 6.7. 6.7 é a nota da Coca-Cola. Porra, 6.8 que seja. Se você quiser arredondar para 7, tá joia? 7. Pois, minha querida, tô te dizendo, impossível, professor, contra fatos não há argumentos. Não adianta você dizer para mim, olha, não foi, cloroquina, não foi, entendeu? Foi 6.7, 6.8, eu tenho o gráfico, eu vou achar o gráfico. Eu vou achar o gráfico, porque até aqui na internet, eu tô com ele em algum lugar, ele ia chegar em 12 pontos, né? Maria, naquela época, eu também estava imbuído no movimento de tomar toda a Coca-Cola do mundo, porque eu imagino que você seja essa pessoa. Eu também estava envolvido nesse movimento, não sei se você chegou a participar das manifestações na rua, em prol de vamos tomar toda a Coca-Cola do mundo de uma única vez. Né? Eu tinha mamadeira de Coca-Cola, eu mamei Coca-Cola até os 37 anos de idade, era mamadeira de Coca-Cola. Fazia manifestação na rua, se atrasar o salário da UCBD, pode atrasar, mas se acabar Coca-Cola ou café, dava manifestação e problemas na minha vida. Então, assim, eu tomava Coca-Cola com tudo. Eu tomava Coca-Cola quente, Coca-Cola sem gás, Coca-Cola com gás, do jeito que for. Coca-Cola, soro, Coca-Cola. Eu também era desse tipo. E eu também fiquei muito surpreso com o dado. Por um motivo muito simples. Quanto custa uma garrafa de Coca-Cola? Eu não sei o valor mais, porque há muito tempo eu não tomo mais Coca-Cola. Eu tomo um copo, assim, a cada 8 meses. Mas, assim, eu não lembro exatamente quanto foi a última vez, mas se alguém quiser dizer para mim, alguém lembra aí quanto custa uma garrafa PET de Coca-Cola? 2 litros deve estar uns R$8. Latinha, eu acho que tá uns 4, se não tô enganado, 3, 4. R$8 numa PET, é isso? 2 litros tá uns R$8, em média. Massa, uma PET, vai lá, custa então tudo esse trem aí. Joia, beleza, é o que custa, né? Esse é o barato que custa aí, o valor aí da Coca-Cola. Infelizmente, eu não queria que fosse esse valor, mas é o que custa a Coca-Cola, e a gente não pode até não concordar com ele, mas é o que custa. Estou procurando aqui para ver se eu encontro a pesquisa, porque ela estava no nosso site do VPOCDD, mas ela sumiu de lá e eu não estou conseguindo mais encontrar. Quanto custa? Então, quanto custaria, hipoteticamente, uma garrafa de Ice Cola PET, 2 litros, mesmo tamanho? 5,49. Eu vi esses dias. Uma com 5,49, em média, 5, 6 reais. Sabe quando você faz uma pergunta e você não sabe que se as pessoas vão responder, alguém vai lá e responde um negócio absurdo desse, tipo assim, quanto custa a escola? 5,49. Por quê? Porque eu vi, tipo, no atacado eu vi 5,49, no atacado eu vi com 5,49. E o cara sabe a informação. Bacana, legal. Mas é isso mesmo, Malulei. Achei muito massa, porque é realmente isso mesmo. A gente
É bacana saber isso e faz todo sentido. Faz todo sentido. Então, conhecer preço de produto são coisas que a gente acaba sabendo mesmo, aleatoriamente. Legal. Então tá bom. Qual foi a nota da Ice Cola? 9,2. 9,2 não. A Ice Cola é um refrigerante pior. Vocês também dão cada chute, né? Tipo, menos 32. É a opinião da Maria Vitória, que é a opinião. Menos 32 é a nota. 2,1. 2,1. 2,1 é um chute horrível também. Cara, a nota da. Quanto? 7. 7. Porra, não. A Ice Cola no teste se saiu pior do que a Coca-Cola. Se saiu pior. Então, assim, ela foi pior que a Coca. A Coca-Cola tem um sabor melhor do que a Ice Cola, mas a nota foi 5,7. Então, se a Coca-Cola teve nota 6,7 e a Ice Cola teve nota 5,7, o que isso representa na cabeça do consumidor? Existe uma diferença, mas a diferença não é tão grande quanto o preço. A diferença de quando o que a Maria Vitória está fazendo no chat, ela quase que louvando a Coca-Cola, é efeito da propaganda. E não do produto. O produto não é tão diferente assim. O produto é similar. E aí, isso que ela tem de dizer assim, pô, é um produto muito melhor, é muito responsável, a propaganda é muito responsável por incutir esse pensamento. É muito responsável. E é claro que eram só refrigerantes de cola, em tempo, o refrigerante que saiu pior foi a Coca de Stevia. Tá? A Coca de Stevia foi um fracasso total. Ela não foi tão, ela foi pior do que a Ice Cola. Foi pior do que a Ice Cola, acho que teve nota 5,4. E a Coca Zero teve uma nota tipo assim 5,9, 5,8. Ela é levemente superior a Ice Cola. E a Pepsi teve uma nota tipo 6, 6,2, 6,1, que é um refrigerante similar à Coca-Cola e muitas vezes dita como sendo um refrigerante muito pior. Então, assim, no preço, eu consigo cobrar R$3 mais caro a Coca-Cola, e quando eu tô falando R$3 mais caro em cima da Pepsi, em cima da Ice Cola, eu tô falando de cobrar 70%, 60% do valor. A Ice Cola custa R$5,50. E se ela cobra R$8, ela está cobrando 50% a mais. Ela cobra 50% do valor a mais para entregar um produto que não é, que é talvez 10% melhor, 15% melhor, 20% melhor no máximo. Entendem? Então essa é a configuração na cabeça. Então esse é o poder que a propaganda tem de colocar, não é de colocar uma coisa errada na cabeça das pessoas, mas de criar um diferencial competitivo através de outros fatores que não são somente o produto. Isso não é errado. A Coca-Cola tem outros fatores. Você gosta mais da Coca-Cola porque a embalagem é melhor, porque o ponto de venda é mais bonito, porque a Coca-Cola faz mais ações sociais. Então você atribui outros valores à Coca-Cola que não são somente os valores relacionados ao produto em si, mas outros valores que estão em volta. Joia? Pode falar, Manu. Tem um... Esses meses atrás eu ganhei da minha prima uma caixinha só de, tipo assim, Fanta e Coca importada de fora. Aí tem uma Coca chamada, calma aí, qual que é? Cereja de baunilha, sabor de cereja de baunilha. E lá fora ela é muito bem avaliada, vamos dizer assim. Só que quando eu vi, eu esqueci agora o site, mas o site é uma afiliada da Coca chamada Coca alguma coisa BR. Não é a Coca Brasil. Quando ela veio pra cá, ela foi muito criticada, porque, tipo assim, literalmente, eu experimentei, cara, uma coisa horrível. Cara, é horrível. Só que, tipo assim, e a nota que foi atribuída aqui pra fora foi 3 ponto alguma coisa, aqui pra dentro foi 3 ponto alguma coisa. E lá fora, alcançava uma nota absurda, tipo assim, 7,1. E a Coca-Cola lá fora é uma nota, a Coca-Cola normal é uma, tipo, se eu não tô enganado, eu acho que é 8,3 ou 7,9, se eu não me engano. Aí tem aquela diferença, tipo assim, da gente não ter o costume, mas, tipo assim, por causa do gosto. Por causa do gosto. Depois eu te conto. A Cláudia tem uma história muito boa. Pede para ela te contar essa história em sala de aula. Ela a Cláudia conhece muito bem a história da propaganda. Ela com certeza conhece a história da New Coke.
que quando a Coca-Cola ela chegou em algum momento da história, na década de 80, se eu não me engano, na década de 90, agora não me recordo muito bem, ela ia ter o sabor dela substituído por uma nova fórmula. E ela foi feita em teste. E as pessoas foram reunidas todas numa sala, e então, o teste, a Coca-Cola foi super aprovada, e depois ela foi para o mercado, isso deu uma merda gigante. Pergunta para a professora Cláudia, e num outro momento você pergunta para ela sobre a história da New Coke, e você vai tomar um susto com essa história, porque essa história é uma história muito interessante sobre como é forte um produto. Eu tenho um outro gráfico para mostrar para vocês aqui. Em tempo, eu achei o gráfico do teste cego, e é basicamente aquilo que eu falei, a nota da Coca-Cola 6,7, a nota da Ice Cola 5,4. Mas a diferença de preço não representa o universo, essa distância que é tão pequena na nota, não representa o universo de distância que as pessoas fazem na cabeça delas a respeito dos dois produtos, né? Elas não têm essa ideia toda na cabeça de diferente, tanta diferença assim. Bom, um outro teste que a gente fez no mesmo dia lá, mesmo dia, tá? A gente embalou pizza em embalagem de cores diferentes. Então a pessoa ia comer um pedacinho dessas pizzas prontas, sabe pizza pronta? Você compra, esquenta lá no forno, lá, tá pronto, beleza? Então a gente fez o seguinte, a gente pegou uma embalagem vermelha, uma embalagem preta e uma embalagem verde. E aí a pessoa estava lá, tinha as 3 embalagens dispostas na frente dela, ela abria a embalagem da pizza, provava a pizza, ela abria a embalagem da segunda pizza, que estava numa caixa de outra cor, provava a pizza, e aí ela dizia qual das 3 pizzas ela preferia. Aquela que estava na embalagem preta, aquela que estava na embalagem vermelha e aquela que estava na embalagem verde. Aí, a resposta para esse resultado, para esse teste cego, foi de 100%, 40% das pessoas preferiu a pizza da embalagem vermelha. 30%, então, preferiu da embalagem verde e outros 30% preferiram da embalagem preta. Qual que foi a pegadinha nesse troço aí? A cor das embalagens? Era o único fator de diferenciação do produto, era a cor da embalagem. Qual era a diferença entre as pizzas? Era nenhuma, era a mesma pizza. Não era outra pizza, era a mesma pizza da mesma marca. A gente comprou pizza lá, sadia, de calabresa, esquentou e pôs em embalagem diferente, de cor diferente, as pessoas atribuíram gostos diferentes. Por causa da cor. Não tem outra explicação. Por causa da cor. Não pode dar uma diferença de 10%. 10% de diferença. Por causa da cor? Então, é uma coisa a ser pensada. Não pode ser jogado. Então, embalagem, cores, posicionamento, visual. E tô falando para você, a Laís mandou uma outra parada aqui agora no chat. Não agora, faz um tempinho já. Cara, ela mandou um negócio aqui que tem tudo a ver com a gente posicionar a empresa baseado em valores que a gente quer transmitir visualmente falando e textualmente falando. Ela falou assim sobre a Coca-Cola, ela tem os ursos que cantam. Como que você associou Coca e urso? Sabe? É um refrigerante com urso branco. Cara, quem fez essa associação visual estava muito inspirado, né? Muito inspirado para dizer assim, olha, agora o meu mascote de estimação são os ursos polares. Tem que estar muito inspirado para criar essa associação, para que a gente que está aqui no Brasil, que não neva, não faz frio. O frio que vocês percebem de Campo Grande é esse frio que fez ontem aqui, deu 15 graus, e hoje de manhã acordou 17, já está 30 lá fora, já está bombando de calor de novo. E, no entanto, a gente compra a ideia dos ursos polares, que nós nunca vimos na vida. Mentira, eu vi um urso polar. Faz 2 anos eu vi um urso polar, 3 anos eu vi um urso polar. Sabe onde eu vi um urso polar? No aquário, lá em São Paulo. Lá eles têm um lugar onde tem um urso polar, no aquário de São Paulo. Tem um urso polar, cara, ele é enorme, ele é grandão, tem um macho e uma fêmea. São lindos, ele é enorme, cara, ele nada, é super expressivo, é maravilhoso. Façam, um dia que vocês forem a São Paulo, vão no aquário, é bem legal. E, enfim, então, e aí, visualmente, cria-se diversos diferenciais. Então, a Coca-Cola tem o diferencial, por exemplo, não só visual, a embalagem é mais bem construída, a comunicação é mais bonita, tudo isso é melhor. E tudo isso acaba fazendo da marca uma marca melhor, uma marca com diferencial competitivo melhor, sabe? E é isso que acaba sendo atribuído como valores para quem quer transmitir visualmente uma ideia. Sendo assim, eu diria, e eu vou mostrar esse único slide por enquanto aqui, que esse aqui
É tudo o que você precisa saber hoje para se tornar um bom diretor de arte. Parabéns, por isso que eu falei que vocês estavam tudo ferrado. Porque assim, vamos lá, são 4 coisas. 4 coisas. Joia? 4 coisas. Está lá em cima as 4 coisas. Você vai jogar tudo isso no liquidificador para ter a peça final. Beleza? Então segura lá. 4 coisinhas. Você tem os recursos objetivos, os recursos subjetivos, os recursos relativos ao job e os recursos relativos ao meio. Tá legal? Então vamos lá. Onde eu consigo ajudar? Onde o professor de direção de arte ajuda? Ele ajuda só nos recursos objetivos. Só. Eu não tenho como ensinar para você inspiração, insight, bagagem, troca de ideia, bom senso, bom gosto, feeling. Eu não tenho como ensinar isso para vocês. Eu posso dizer como vocês podem melhorar isso. Eu não tenho como ensinar. Dizer, olha, sabe bom senso? Eu não tenho como ensinar bom senso para as pessoas. Como é que eu vou ensinar bom senso para as pessoas? Eu não tenho como ensinar bom senso. Tem como ensinar bom gosto. Ah, isso aqui não é de bom gosto, não é de bom tom. Isso aqui não... pô, você precisa ter mais troca de ideias com as pessoas, aumentar o nível de sua bagagem cultural, aumentar o nível de inspiração, ser mais criativo. Para ser mais criativo, tem que ter o quê? Informação. Mais informações. Quanto mais informação você tem, mais bagagem cultural você tem, mais criativo você é. Agora, se você só fala da mesma coisa, se você só participa dos mesmos meios, se você conversa só dos mesmos assuntos, se você não se abre para o mundo, a sua criatividade trava, exatamente como trava um computador, porque ele fica só fazendo as mesmas coisas, os mesmos processos, e depois ele não segue para frente. Então, a maior parte do que está aqui na tela de vocês eu não consigo ensinar. Aquela parte que vem ali em verde, que está relativa ao job, essa parte, ela é a maior parte disso relativo ao atendimento e ao planejamento da conta. Então, não é especificamente uma responsabilidade, mas se essa informação não vier, o diretor de arte precisa correr atrás dessa informação. Precisa correr atrás dessa informação. É muito importante que ele faça isso. Já vou destrinchar isso item por item para a gente conversar. E o meio é onde vai a comunicação. Para onde vai? Qual é a sociedade que vai consumir? Quais são as tendências criativas do meio em que você vive? Porque o Brasil não é igual à Europa, que não é igual aos Estados Unidos, que não é igual ao Japão, que não é igual à Índia, que não é igual à África do Sul, que não é igual ao Congo, que não é igual ao Marrocos, ao Egito, à Grécia e por aí vai. A gente não é igual, a gente tem tendências criativas, nós somos povos diferentes, com entendimentos diferentes. Em tempo, o Mato Grosso do Sul, em tempo, Campo Grande é diferente de São Paulo. A gente gostaria muito que nossa sociedade fosse uma sociedade de uma certa maneira, mas a gente convive com uma sociedade que tem uma certa característica. E você tem um momento em que você pode criar uma ruptura com essa sociedade, ou você pode ir conforme a sociedade e acaba impondo um consciente coletivo ou uma convenção. O que é uma convenção? O que é uma convenção? É algo que é feito de uma certa maneira, desde que essa certa maneira não seja preconceituosa ou racista. Você não pode haver recentemente, não sei se vocês estão a par, mas uma agência criou para o Clube de Criação, né? O Clube de Criação São Paulo, mas hoje ele é Clube de Criação do Brasil, né? Eles têm um Festival do Clube. Festival do Clube, que acontece agora de 24 a 25 de setembro lá em São Paulo. Esse festival é um festival famoso, um festival que premia peças, um festival que tem premiação acadêmica, né? Talvez vocês participem no ano que vem, por exemplo. E geralmente sai uma campanha falando sobre o festival, falando sobre como vai ser o festival, qual que é o tema do festival. Esse ano eles cometeram um erro, monstro. Eles fizeram, primeiro que a campanha era péssima, não era nada criativa, era o famoso na crise CRI, sabe? A pessoa pega a palavra crise, retira lá o S e fica CRI, né? Então, você resolve os problemas da crise com criatividade. Não é o problema disso não ser criativo, o problema é que isso já foi feito milhares de vezes, então isso é um clichê criativo, é um lugar comum da criação publicitária, quando você direciona a criação publicitária para o empresário. Então, para o empresário, a crise se torna uma oportunidade, então na crise você tem que ser mais criativo. O problema nem está nesta falta de criatividade e nesta obviedade que é você dizer uma coisa assim. Então, pauta-se primeiro esse assunto dizendo, poxa, não é possível que uma agência do porte das agências de São Paulo e que pegou para fazer a campanha do Clube de Criação me saia com clichê criativo que é feito no Brasil inteiro
por todo mundo. Então, primeira coisa já é isso. Segunda coisa, eles deram conta de associar a criatividade a momentos históricos do mundo. Tipo assim, o jazz só apareceu por causa da repressão racista, não sei em que época nos Estados Unidos. O movimento do Brasil aqui, a Tropicália, só apareceu porque existiu a ditadura militar a partir de 1964. Então, eles associaram crises históricas e momentos absolutamente de cerceamento de liberdade, de preconceitos históricos, à criatividade artística. Ou seja, a criatividade só se move a partir de opressões. Opressões de liberdade, opressões de gênero, opressões de raça, opressões estéticas. Eles deram conta de associar o racismo à criatividade. Então, o racismo é uma coisa boa porque ele acelera a criatividade. Vocês entenderam isso? Os caras deram conta de fazer isso. Deram conta. Sabe o que isso virou? Sabe o que isso virou? Virou isso aí que tá... Virou isso aí, ó. Aí, ó. Virou essa merda aí. Mas hoje virou uma coisa. Aconteceu uma coisa hoje. A agência que foi dona da conta mandou os 3 heads de criação, os dois chefes de criação embora e a diretora geral da agência embora. Derrubou todo mundo. Derrubou todo mundo. Saiu hoje no meio mensagem. Saiu ontem, na verdade. A Cláudia mandou no link ali no chat. Cara, caiu todo mundo. Caiu todo mundo porque essas pessoas não perceberam que elas estavam promovendo racismo estrutural. Caiu porque as pessoas não pensaram no negócio, caiu porque as pessoas não pensaram na sociedade. Caiu porque fazia parte de uma convenção estrutural, de um racismo estrutural, de um inconsciente coletivo dessas pessoas, que tudo bem associar essas crises, essas absurdas tragédias à criatividade, como motor da criatividade, o que é um real absurdo. É a importância de você entender e de ser maduro o suficiente quando você vai fazer criação. Para ser criação, você tem que ser uma pessoa séria. Você não pode ser uma pessoa de qualquer jeito. Você tem que ser uma pessoa séria. Você tem que levar isso a sério. Você tem que pensar isso de maneira correta. Você tem que pensar isso de maneira séria. Você tem que olhar para todos os pontos. E uma coisa que nós temos aqui, que é uma coisa complicada no nosso curso, na agência, na sociedade. Nós que somos brancos, por exemplo, somos maioria no mercado de trabalho, mas nós não somos maioria na sociedade. São os negros que são maioria na sociedade. No entanto, a ausência de oportunidade faz com que na universidade a população branca seja muito maior. Então, isso promove, por exemplo, dentro do curso de publicidade, um domínio muito maior, hegemonia muito maior de pessoas brancas, por exemplo, e aí coloca no mercado de trabalho um número de pessoas brancas muito maior do que de pessoas negras. Concordam com isso? É uma constatação estatística, e não uma constatação racista, uma constatação estatística. Então, isso faz com que exista uma diversidade e uma pluralidade cultural muito menor no âmbito de quem está e é responsável pela criação. Uma coisa que eu acho muito legal aqui da agência, bem legal mesmo, é que nós temos uma quantidade equilibrada de homens e mulheres. Isso é mega importante. O número de mulheres na criação publicitária em Campo Grande ainda não está nem perto do ideal. Precisam existir mais mulheres, nós precisamos formar mais mulheres, para que as mulheres vão para o mercado de trabalho, para que elas se sintam confortáveis e para que elas possam ter esses discursos, entende isso? Então, todas essas coisas são coisas que você precisa saber para ser um bom diretor de arte, entender desses negócios. Então, quando eu falo para vocês assim, puxa, vamos fazer uma campanha de volta às aulas, e para a gente falar para as pessoas frases que são motivadoras e que motivem as pessoas a realmente virem para a faculdade, pedindo para vocês, olhem, precisamos falar as coisas certas para essas pessoas, para ajudar essas pessoas. Porque se eu falar a frase errada, aqui você não vai ser mandado embora. Mas a gente pode ficar com a pecha de racista, a pecha de capacitista, ou de estruturalista, ou de preconceituoso. Porque a gente não entendeu o contexto geral. Então tem muito do que está aqui, eu não consigo ensinar para vocês. Eu consigo mostrar, sim, o que é um planejamento visual, o que é um gestalt, o que é um grid, o que é um alinhamento, o que é harmonia de cores, o que é psicologia das cores,
o que é tipografia, essas coisas eu consigo mostrar para vocês e que faz parte do contexto da disciplina da oficina de direção de arte. Não vou destrinchar tudo, só para vocês terem uma ideia. Essa apresentação minha de direção de arte, ela tem 230 slides. É um decurso de um semestre para passar isso. Então, eu nem vou me atrever a passar por tudo e tentar passar e explicar tudo muito rapidamente. Eu vou explicar o bem básico, para que a gente possa ter uma noção simplista e básica. A minha apresentação eu perdi, porque o meu pendrive sumiu, não sei onde eu enfiei ele. Eu espero que ele apareça dentro em breve. E eu vou mesclar algumas apresentações que eu tenho aqui de alguns lugares e a gente vai tateando essas apresentações da maneira como for possível. Tudo bem? Até aqui tudo bem? Estamos entendendo um pouco melhor do business, do troço, da importância disso, do que eu estou pedindo para vocês? Bom, beleza, então vamos começar lá pelo meio, pelas tendências e pelo inconsciente coletivo e pelas convenções que existem na sociedade. Não estou falando de convenções ruins e de estruturas ruins, não. Estou falando de coisas que não são no sentido de, isso aqui é convencional, então eu vou quebrar ou romper com convencional. Eu estou falando sobre, por exemplo, assim, quando eu vou fazer post para o Facebook, ou para o Instagram, ou para qualquer outra mídia social que exista, ou para anúncio de revista, ou para outdoor, existem formatos convencionais. Concordam? Existem formatos convencionais. Eu posso fazer isso para o Instagram. Quais são os formatos convencionais do Instagram? O mais convencional, qual é? O post? O post. Esse é o formato convencional. O post estático, não é? Não existe agora um formato novo de GIF? Dá para fazer GIF no Instagram agora, pelo que eu vi das últimas aí, a gente consegue fazer GIF agora no Instagram. GIF no feed, entra GIF agora do Instagram. Não sei como ainda é feito, mas não estou sabendo direito como é, mas agora já vai poder entrar GIF. Olha que coisa maluca, não é? Um GIF que tenha lá o movimento, mas ele não é exatamente um vídeo, ele é uma imagem que tem um movimento de animação, mas não é exatamente um vídeo. Vai ter GIF no Instagram. Então, por exemplo, já é um formato novo. O carrossel é outro formato novo. O vídeo no feed é outro formato diferente. O Reels é outro formato diferente. O carrossel é um formato diferente. Então, quando a gente fala em uma convenção e você pensa, eu preciso entregar diversas peças publicitárias, e aí você fala, vou fazer um outdoor. Qual é o formato do outdoor? Tem aquele formato específico de retângulo, né? Ele é 3 vezes a largura do que a altura dele. Então, se a altura for 1 metro, ele tem 3 de largura. Mas, na verdade, ele é 9 metros de largura por 3 de altura. Esse é o formato real do outdoor. Não se cria assim no software gráfico, mas o tamanho real dele é esse. Então, quando você fala em convenções, você está falando, sim, sobre essas convenções do meio, sobre essas convenções e esses formatos convencionais. E começa por aí o seu trabalho, de pensar se a minha propaganda vai ter formato convencional ou se não vai ter formato convencional. Qual que é o formato mais convencional para fazer essa campanha de volta às aulas? É fazer cartaz, fazer imagem de WhatsApp, fazer post do Instagram, fazer identidade visual para sei lá o quê. Esses são os formatos convencionais. Então, você vai começar pensando por aí. Será que esse formato pode ser quebrado? Será que eu consigo quebrar o formato? Será que eu consigo quebrar essa convenção? Será que eu consigo melhorar o formato? Esse formato que me foi dado, eu posso tentar melhorar, piorar? Enfim, me foi passado para fazer um post. Mas será que tem que ser post mesmo? Será que pode ser um anúncio, pode ser um outdoor, pode ser um outro meio? Então, começa por aí. As tendências dizem respeito, por exemplo, muito de que maneira as pessoas preferem consumir a mídia, de que maneira as pessoas preferem consumir a comunicação. E aí eu vou fazer uma pergunta simples para vocês. Vocês preferem consumir informação via post estático ou via vídeo? Post estático. Depende. Depende. É uma boa resposta também, depende. Depende de qual informação e depende do que, né? Depende. Então, assim, eu não sei se tem uma... Então, eu, por exemplo, prefiro um certo tipo de coisa. Depende do... se for propaganda, eu prefiro... No Instagram, eu prefiro post estático. Se for propaganda, eu prefiro. Algumas pessoas preferem vídeo, preferem ver a pessoa falando. Outras pessoas não gostam, preferem um motion design, um post, digamos assim, estático, mas animado. Preferem assim, que é um outro formato. Então, todos esses formatos
vão criando na sociedade uma tendência de consumo. Uma tendência. Olha, existe uma tendência de design, existe uma tendência no universo das cores, existe uma tendência no universo dos formatos, existe uma tendência. E aí, óbvio, que quem segue tendência não dita tendência. Quem segue tendência está sempre fazendo o que as outras pessoas determinam. Mas uma coisa legal que as tendências nos dão, principalmente quando a gente é muito jovem e tem muita dificuldade para seguir o caminho, um caminho da originalidade, tem muita dificuldade ainda para estabelecer o que é bom e o que é ruim nesse universo, a tendência é te dar um caminho muito certeiro. Muito certeiro, te dá um caminho a ser seguido. Eu posso não estar sendo inovador, ou posso não estar sendo tendência, eu não posso estar gerando tendência, mas ao menos eu não estou errando, porque eu estou seguindo essa tendência de alguma maneira. Seguindo. Se, por exemplo, eu começar a fazer dancinha do TikTok agora, não vai ser legal, né? Porque a dancinha do TikTok é uma coisa que meio que passou já. Se eu fizer um videozinho do Vai Se Tratar Garota, porra, nem fala, caralho, Adam, mas... Pô, esse troço já foi, né? Já passou. Então, eu estou usando uma tendência que estava acontecendo e como eu estou defasado, em atraso, e eu estou usando essa tendência agora, eu vou acabar me portando diante do meu público, para o público para o qual eu falo, de uma maneira antiquada. Antiquada. Então, a tendência, as empresas que geram produtos ou tendências criativas mais rápidas, elas estão sempre antenadas do que está acontecendo e muitas vezes elas criam campanhas associadas a tendências assim. Muitas vezes acontece isso. Isso é muito bacana. O segundo item que teria é relativo ao job. E aí eu vou tirar todas as frases que estão escritas ali e dizer que todas as palavrinhas e dizer que se resume a uma só, que é pesquisa. É a segunda que está ali no item. Pesquisa, cara, você tem que saber tudo sobre isso. Tudo sobre o assunto. Não só o que vem no briefing, e o briefing vem dizendo para você, essa aqui é a empresa, ela precisa de tal coisa, essa empresa tem esse histórico, esse aqui são os concorrentes dela, e você precisa criar tal campanha. Não é só isso, mas é pesquisar o assunto. Vocês viram como é importante a gente pesquisar o assunto, entender o assunto, saber o assunto, e isso tudo é antes de criar. Então, o trabalho do publicitário parece ser um trabalho fácil, porque parece ser uma coisa assim, eu vou sentar aqui no computador e vou ficar mudando o template de mídia social. Então, eu vou te adiantar. Pode até ser o que você faça por algum tempo na sua carreira, mas isso não vai te levar a lugar nenhum, tá? Não vai te levar a lugar nenhum. Pode ser o que você faça para entrar numa agência, para ter a experiência de entrar numa agência, para poder abrir as portas das agências, aprender, mas isso não vai te levar a lugar nenhum, cara. Isso não vai te levar a um lugar de sucesso do universo da propaganda. Fazer post de mídia social não vai te levar a um lugar bacana. Só se você estiver precisando muito da grana ganhar salário. Aí você vai lá, aperta o botão e faz. Mas se você quiser melhorar como publicitário, você não vai conseguir fazer isso criando postzinho de mídia social, alterando o template de cliente. Você tem que sim fazer ideia criativa, você tem que sim gerar tráfego e interesse na sua marca através da criatividade e não só de alteração de template que já existe. Então, fazer template é legal? É legal. Mas é legal por um certo tempo. Depois que você aprendeu a fazer template, para de fazer template e fazer outra coisa. Beleza? Então, o próximo item é o recurso subjetivo. E é por isso que ele está escrito subjetivo. Quais foram os últimos 10 filmes que você assistiu? Quais foram os últimos? Pode ser série. Pensa, não precisa falar. Quais foram os últimos 10 livros que você leu? Quais foram as últimas 10 matérias que você leu na internet? E eu vou te fazer uma pergunta mais contundente. Me fala o nome de 5 agências em Campo Grande. Ou de São Paulo. Então você tem que fazer pela propaganda, porque senão a propaganda não faz por você. Você tem que correr atrás também. Você sabe o nome de 5 fotógrafos? Tem que saber. É importante. Esse universo da criatividade, da inspiração, da bagagem, que eu chamo de repertório, bagagem, ele só vem se você aprender isso, se você gostar disso, se você gosta de propaganda? Você pula comercial do YouTube? Você não gosta de propaganda, né? Eu vejo. Se eu não me... beleza, eu começo a ver. Achei ele desinteressante, eu pulo. Como todo mundo. Mas eu começo vendo. Eu gosto de propaganda. Eu não gosto só da propaganda que eu quero ver. Eu gosto de ver propaganda no geral.
Eu gosto de assistir propaganda, eu gosto de consumir propaganda. Quando eu abro revista, eu não assino a Veja, mas o meu sogro assina a Veja. Cara, eu fico vendo propaganda. Assim, leio a Veja, gosto da Veja, leio a revista, bacana, legal. Mas eu vejo as propagandas e fico entendendo. Ah, legal, bacana isso aqui. Gostei desse layout, não gostei daquele. Fico vendo propaganda. É uma coisa que eu gosto de fazer. Tenho muita curiosidade para... Vocês têm Pinterest? Vocês têm Pinterest? Todo mundo tem Pinterest aqui? Uhum. Sim ou Sim, não? tem. Tem. Não? Vocês têm? Escreve sim no chat ou não. Sim, tem, sir. Né? E vocês salvam propaganda? Salva propaganda? Começa a salvar, cara. Layout que você gosta, propaganda bacana, ideia simples. Queria ver o Pinterest de vocês. O que você salva no seu Pinterest. Cara, começa a salvar propaganda, cara. Começa a ver design. Porque isso vai chegar uma hora que você vai ver isso tantas vezes que você vai adquirindo essa bagagem. Cara, mas eu já vi uma coisa assim parecida, já vi uma coisa assim, já isso aqui, esse tipo de recurso visual eu posso usar nessa peça. E é assim que você adquire repertório, bagagem, bom senso, bom gosto. Bom gosto e bom senso vem muito da gente ver filme, vem muito da gente ler livro, vem muito da gente ser uma pessoa culturalmente antenada. Eu assisto esporte, então eu, por exemplo, o Malulei, que é um cara ligado em uniforme de esporte, sabe? Um cara ligado em design de uniforme de esporte. Então, nesse assunto específico, ele é muito bom. Você pedir para ele fazer uma camiseta de esporte, muito provavelmente ele vai fazer uma camiseta muito legal, muito bacana. Você, Malulei, faz uma camiseta de futebol para a agência, provavelmente é um cara que vai se debruçar horas em cima desse tema, porque ele gosta disso. O problema é que não dá para gostar só de uniforme de esporte, tem que gostar de tudo no design. Eu tenho que debruçar em cima dessas coisas, tem que dominar essas coisas todas. Então, você precisa se debruçar. Você quer fazer um post legal de internet, de WhatsApp, de campanha de volta às aulas, de campanha pós-pandemia? A primeira coisa que você precisa fazer é pesquisar todas elas. Cara, como que essas pessoas resolveram, será, visualmente falando, uma campanha que só tem letra, não tem imagem? Como é que será que essas pessoas resolveram isso? Como é que será que foi a volta às aulas, ou como é que será que foi a volta pós-pandemia das escolas lá em Londres? Pesquisar em inglês, pesquisar em espanhol. Então a gente adquire esse hábito de pesquisa, de melhorar. Então parece que o trabalho do diretor de arte muitas vezes é ficar. E ainda nem falei de software, né? Nem falei de software. Nem cheguei nisso ainda. E você vai adquirindo esse repertório, vai somando ao que você sabe sobre o job, somando ao que você sabe sobre o meio e sobre a coletividade, sobre diversidade, sobre pluralidade, sobre as tendências criativas, você vai somando tudo isso. E até agora a gente não abriu o software gráfico. É muito mais trabalho antes do software gráfico do que na hora de fazer o software gráfico. E aí entra o segundo, entra esse, entre aspas, detalhe. Além de saber tudo isso, você vai ter que saber sobre as partes visuais e o software gráfico. E é por isso que em Campo Grande existe uma escassez de diretor de arte. Existe uma escassez, cara. Toda semana eu recebo. Toda semana, desculpa, eu recebo toda semana, preciso de um diretor do estágio, de um estagiário de direção de arte. Toda semana. E toda semana os pedidos são exatamente os mesmos. Eu preciso de alguém que seja, que tenha bom senso, bom gosto e entenda software. Ponto. Esse é sempre o pedido. Toda semana alguém, ou mais de um alguém, me pede um estagiário de direção de arte. E eu não tenho que indicar. Primeiro, porque eu não sei, às vezes a pessoa não demonstra isso na faculdade, e como eu já disse em outras oportunidades, eu não tenho como saber se você é bom de direção de arte se você não me falar. Se você não me mostrar o seu trabalho, se você de alguma maneira não demonstrar isso para mim em sala de aula. Porque eu não conheço, eu não vou ficar fuçando sua vida, eu sou seu stalker. Né? Eu não fico lá te fuçando sua vida. Deixa eu dar uma olhada nisso aqui, a Dani, ela é boa de direção de arte. Vou dar uma olhada aqui. Você não tem como saber se você desenha bem, se você deixa de desenhar bem, é um problema isso daí. Então, e aí muitas vezes eu fico sem ter que indicar. Software não garante emprego, mas ele abre porta. Então, você quer ser um bom diretor de arte, você precisa entender de software. Como que eu aprendi software? Alguém sabe? Fazendo. Quebrando a cabeça. Futricando.
fazendo, quebrando a cabeça, me ferrando, 14 horas por dia. Não tem outro jeito de aprender, cara. Eu queria que tivesse um curso mágico de Photoshop, de Illustrator, para dizer assim para vocês, olha, faz esse curso aqui, esse cara é incrível, esse cara é maravilhoso, ele vai ensinar vocês de um jeito incrível, de um jeito fantástico. Não existe essa pessoa. Não existe. Existe você entrar no YouTube e falar assim, cara, vou fazer isso daqui. Ah, eu quero fazer uma pessoa com o braço pegando fogo. Entra no YouTube e descobre como faz uma pessoa com o braço pegando fogo. Ah, quero fazer uma montagem de um universo fantástico. Aí você vai lá no YouTube e fala assim, Photoshop, montagem do castelo. Pronto, e você vai lá e tenta fazer igual. É o jeito que aprende. No começo vai ser tão ruim, tão feio, você vai se dar tão mal, mas você vai... Se você fizer isso que eu estou falando hoje, em 3 meses, a distância do que você era para o que você se torna é um absurdo. Quando chegar na hora de você precisar aplicar o Photoshop na prática, você não vai ter mais dificuldade para materializar as ideias. Muitas vezes é isso que tem acontecido com os meus alunos. Eles têm ideias incríveis. Incríveis. São pessoas que têm ideias. Aí não conseguem materializar a ideia, que tem sido um grande problema. Materializar a ideia. Transformar a ideia em algo real. E a direção de arte é, obviamente, a parte que materializa a ideia em algo concreto, em algo que é visualmente agradável para as pessoas. Acho que é uma definição muito boa. Então, nós precisamos fazer isso. Precisamos materializar visualmente para as pessoas, para que as pessoas entendam o que é direção de arte. E aqui eu sempre trago uma apresentaçãozinha, sempre mostro a minha apresentaçãozinha, uma coisa divertida, que é isso aqui, ó. Sempre mostro essa apresentação. Adoro essa apresentação. Eu amo isso aqui. Adoro. Apaixonado por essa apresentação que mostra isso aqui. Né? Então, não posso usar o Corel. Né? Não posso. Não pode usar o Corel. Esse software não pode usar. Meu amigo, por mim você pode criar no software que você quiser. Igreja Única do Real Design. Adoro, eu sou devoto dessa igreja. É legal porque é um símbolo mesmo ali. Você desmistificar os símbolos ali em cima no canto superior direito, você vai ver que ali tem o I, tem o U, tem o R e tem o D. Tem todas elas juntas ali que viram a Igreja Única do Real Design. É um site isso daqui que tinha antigamente, é o Chocolate Design, e ele tinha essa apresentaçãozinha e eu roubei dele. Mas então, se você não pode usar o Corel, você pode usar uns outros softwares que tem aqui à sua disposição, que é esse aqui, ó, o Adobe Criatividade, você pode usar o Adobe Conceito, você pode usar o Adobe Simplicidade, você pode usar o Adobe Bom Gosto, você pode usar o Adobe Bom Senso, e aí você chega onde eu acabei de chegar aqui. Beleza? Então, assim, software, para mim não interessa. Já interessou mais. Eu já fui uma pessoa mais rígida com software, assim, com qual software você usa. Falei isso recentemente para a Cláudia até. Falei assim, cara, posso fazer no Canva? Pode fazer no que você quiser. Se quiser fazer dentro do Word para mim, pode falar. Uma marca do Domingão, do novo Domingão foi feita, parece dentro do Word Art, né? Então, depois dessa daí, qualquer uma pode. Você pode usar onde você quiser, cara. Se quer fazer no Canva, faz no Canva. Mas me entrega um negócio bom. Quero que você me entregue um negócio bacana. Não é porque você está fazendo no Canva que eu vou te cobrar menos do que se você fizesse no Illustrator ou no Photoshop. Eu vou te cobrar igual. Mas se você quer fazer no Canva, faz no Canva. O que o Canva, aliás, possibilitou para as pessoas é algo que até então era impensável. Ele tornou o design um pouco mais palatável para quem não tinha acesso à informação. Então, ele traz uma estrutura pré-pronta, dizendo, olha, o título tem que ser desse tamanho, a imagem tem que ser desse tamanho e a assinatura tem que ser desse tamanho. É isso que o Canva faz. Ele traz os princípios básicos da direção de arte para que as pessoas entendam um pouco melhor o universo do design. Simples assim, né? Não é nada além disso. Joia? Então, tudo bem até aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta? Sim, não, depende, talvez. Quero, não quero. Um pouco quieto, né? O pessoal que fica bem quieto, né? Tá tranquilo, professor. Então tá bom, tá tudo tranquilo. Joia, vocês vão ver isso muito, vão acabar vendo isso de uma maneira mais eficiente em outra época, em outra disciplina, principalmente na disciplina de teoria das cores, mas aqui tem uma continuação dessa apresentação para mostrar para vocês aqui, que todo design, para mim, começa pensando em que
Cores, depois que eu tenho a ideia e eu quero transformar essa ideia numa ideia real, palatável, eu sempre começo pensando em que cores eu devo usar nesse layout. Quais as cores eu devo usar nesse layout? Que tipo de cores eu tenho que pensar para que as pessoas reajam ao meu layout da maneira como eu quero que elas reajam? E lembram das convenções que eu falei? Lembram das convenções? Legal, vou fazer uma pergunta para vocês. Vou botar no próximo slide aqui que vai fazer mais sentido, depois eu volto nesse. Aqui, ó. Pronto, legal, tá aqui. Quais os sentimentos convencionalmente são associados à cor vermelha? Digita no chat, não fala, digita no chat. Sentimento, se alguém digitou o que você ia digitar, digita outra coisa, pensa outra coisa. Coisas que normalmente nós associamos à cor vermelha. Isso. Cada um responde um. Se você já fez um, não faz outro, só faz um só. Vamos lá, tensão, raiva, ação. PT? PT, a bandeira do PT, ok. Bacana. Ódio. Que é raiva, né? Uma derivação de raiva. Perigo. Amor. E aí vai, né? Sensualidade, fome. São coisas que são associadas à cor vermelha. Se você digitar no Google, assim, emoções e sentimentos relacionados à cor vermelha, vai vir uma lista assim, de coisas que vocês vão ter, basicamente, que vocês escreveram aqui para mim agora. Basicamente. Se você não fez isso antes de digitar, faz isso daqui a pouco, você vai ter, basicamente, essas convenções. Isso são convenções, porque você vai aprender que cor é contexto. É possível que o vermelho tenha uma outra ideia, dependendo da maneira como você o utiliza. Mas, no geral e convencionalmente, o vermelho tem essas associações sentimentais. Do perigo, do sexo, do amor, da raiva, né, da atenção. Olha, atenção, e a pessoa escreve em vermelho. Da proibição, que é não ultrapasse. Que é o semáforo vermelho. Vocês conseguem perceber que o trânsito nosso é regido por 3 cores? 3 cores. Vermelho, amarelo, verde. Né? Vermelho, pare, verde, ande, amarelo, ande mais rápido. Desculpa, amarelo é atenção, né? Eu nunca lembro. Não é ande mais rápido, tá? Amarelo, quando você vê no semáforo, não é para você ir mais rápido para atravessar o semáforo. É para você andar devagar, tá legal? É para você não ultrapassar o semáforo, para você ter atenção que o semáforo vai fechar. Beleza? Então, essas são as associações comuns. Quando você pega o amarelo, laranja, o amarelo, laranja e o vermelho, e eles são essas cores quentes. Então, as cores quentes trazem aspectos na personalidade de sentimentos que carregam emoções com isso. Então, quando você pensa num layout que eu quero sentimentos que nem esses que vocês escreveram no chat, é natural que eu pense num layout mais quente. Mas se eu quiser que o meu layout seja mais tecnológico, qual é a cor associada à tecnologia? Cores associadas à tecnologia. Alguém sabe? Azul. É isso aí. No azul, e o verde também. Não à toa, o Matrix, que é o filme, é da cor verde. Vocês já repararam que quando eles estão dentro da Matrix, a paleta é esverdeada? A paleta de cores do filme é esverdeada? Dentro da Matrix, tudo é levemente esverdeado. Assim, é claro que a pessoa tem a cor azul, tem a cor vermelha, tem a cor amarela, mas tudo é levemente esverdeado. É como se você colocasse um verde em cima da tela e aí tirasse a opacidade para tudo ficar levemente esverdeado. Quando está dentro da Matrix, é levemente esverdeado. Quando está fora da Matrix, as cores são mais saturadas, mais calorosas, mais humanas. Quando você, na cidade de Zion, principalmente, quando você está lá no mundo das máquinas, no mundo frio das máquinas, a paleta fica azul, bem azul, porque é frio, porque é tecnológico, porque não é humano. Não é legal isso? 3 cores principais num único filme. 3 cores, e eles dividem as 3 cores com facilidade. Dentro da Matrix, tecnologia, computador, verde. Fora da Matrix, mas lá na superfície, azul, frio, porque é depressivo, porque é solidão, porque é
mecânico dentro da cidade, lá em Zion, calor, pessoa, gente, saturação. Resolvido, fácil de perceber. Tem cores, as coisas são mais fáceis de entender. Então, se você quer um layout mais frio, mais tecnológico, mais tradicional, mais calmo, você vai para o lado das cores frias. Se você quer um layout bem dinâmico, bem jovem, bastante intenso, bastante caloroso, você vai para o lado das cores quentes. Entende isso? Existem exceções? Existem, porque eu falei que cor é contexto. Dependendo do contexto que você dá, se você está fazendo um anúncio e o seu anúncio fala sobre tecnologia, geralmente a pessoa vai para o lado das cores frias. Se o meu anúncio fala sobre superação, mesmo carro, tá? Se ele fala sobre superação, sobre a vontade de você ter um carro que te faz superar seus limites, o seu anúncio é quente. Se o seu cartaz de volta às aulas quer promover nas pessoas um sentimento de esperança, um sentimento de calor humano, um sentimento de superação, as cores precisam ser ou elas vão ser? Bom começo, não é? Para a gente pensar. Um bom lugar para a gente começar a pensar. Mesmo para quem desenha, isso às vezes não é tão óbvio assim. Esse universo não é tão simples assim. Você começa a pensar nisso, você não se sente como isso é assim, puta, mas por que eu desenhei isso dessa cor? Às vezes você faz isso por uma referência histórica, ou por uma referência que você tem de desenho, e não sabe nem por que usou. Mas é um bom lugar para a gente começar. Entendendo que essas cores têm diferenças entre si. E esses esquemas de cores, eles podem ser combinados de uma maneira a criar ou harmonia ou criar contraste. Legal? Por que criar harmonia e por que criar contraste? Esses são os dois conceitos principais no universo do layout. Ou o seu layout é mais harmônico, ou ele é um layout bem contrastado. Existem outras 1000 variantes. 1000 variantes. Eu vou ficar com essas duas primeiro, para que a gente possa entender esse conceito. Ou meu layout é mais harmônico, ou ele é mais contrastado. Se o meu layout tem como predominância a cor azul, e aí você pode escolher aquele azul ali mais clarinho, e eu digo para você que ele é um layout mais harmônico, quais são as outras cores que vão ter nele? São aquelas que são próximas no círculo cromático. Ou seja, vão ser tons de azul parecidos com ele, tons de verde que estão próximos no círculo cromático. Mas se eu disser que o meu anúncio tem contraste, ele tem o quê? O que está oposto no círculo cromático. Então, se eu quero criar um contraste, eu tenho um anúncio ou um folheto todo azulado, e eu tenho uma informação aqui que eu preciso dar destaque e preciso contrastar. Essa informação vai vir em volta de uma bola. Você vai botar essa bola no lugar em cima do anúncio, porque ela é uma informação muito importante e tem que gerar um contraste absurdo. De que cor vai ser a bola? Vai ser amarela, vai ser laranja. Por quê? Porque você quer criar contraste. Se você tem layout contrastado, o contraste ele aparece de diversas maneiras. Ele, inclusive, aparece na criatividade. Eu posso ter ideias criativas, mas menos ofensivas e agressivas. E essas são ideias harmônicas. Eu posso ter ideias agressivas, posso ter ideias que criam ruptura com momentos de sociedade. E essas ideias são contrastantes. Eu tenho contraste e harmonia das diversas maneiras. Eu tenho contraste de cor, como eu falei para vocês agora, eu tenho contraste de textura, eu tenho contraste de tamanho, eu tenho contraste de forma. Então, todas as formas são redondas e uma delas é quadrada. Eu tenho um contraste. Ah, não, mas o meu layout é todo circular. Então, o meu layout tem uma harmonia maior de formas, mesmo que ele possa ter um contraste de cores. Estamos entendendo tudo isso? Tá fácil, por enquanto, de absorver isso? Caso vocês queiram, por exemplo, caso vocês se sintam à vontade, se vocês quiserem, aqui o que eu falei de cores análogas e cores complementares, quiserem ver combinações de cores, vocês podem fazer isso dentro do Illustrator. Isso aqui isso que vocês estão vendo aqui, que é um site, né, o Color Adobe, o color.adobe.com, você pode fazer isso no site.
Ou você pode fazer dentro do Illustrator, direto dentro do Illustrator. Você fala assim, cara, eu quero que minha cor principal seja essa. Quais são as cores que são associadas a esta cor? O Illustrator faz. Sabia que o Illustrator faz isso? Ele faz. Então, na hora que você estiver fazendo um layout aqui na agência, ou em qualquer outro lugar, bom, aqui na agência é que eu posso ajudar mais, né? Mas se você estiver fazendo um layout aqui na agência, você fala assim, predominantemente o meu personagem, aquilo que eu estou fazendo vai ter a cor rosa. Cara, que cores eu caso com a cor rosa se eu quiser um contraste com ela? Como é que eu faço isso? Eu não quero acessar o site, quero ver pelo Illustrator. Eu te mostro dentro do Illustrator como você seleciona uma cor e vai numa janelinha e ele te mostra todas as combinações possíveis com aquele tom de rosa. Deixa eu ver se eu não estou com o Illustrator aberto e já não mostro isso para vocês aqui. Eu estou com o Illustrator aberto, olha que maravilha. Vamos ver se... joia, tá aqui. Posso mostrar isso... ixi, mas aí foi. Então, beleza. Vamos abrir aqui no Illustrator para a apresentação e apresentar o meu Illustrator para vocês. Todos vendo? Maravilha? Coisa linda do papai. Então tá bom. Então vamos pegar uma cor aqui. Alguém quer falar uma cor? Uma cor que gosta? Azul. Azul. Vermelho. Vermelho. Azul ou vermelho? Pega azul e vermelho. Pega azul e depois eu pego o vermelho, tá bom? Tá aqui o vermelho. Já é. Vermelho vermelhão ou vermelho tipo vermelho... Não, vermelho doido, vermelho forte. Vermelho assim. Vermelho. Beleza. Então, tá. Aqui o azul. Este maravilhoso botão que está aqui mostra as combinações. Aqui está com azul, vou transformar em azul. Pronto, azul. Todas as combinações possíveis com a cor azul. Tá vendo? Chama Live Color, ou guia de cores, né? Ou, perdão, Color Guide em inglês. Color Guide. Então, se eu quiser um contraste muito grande com este tom de azul, vou botar um quadrado aqui, tá legal? Se eu não quero contraste, quero harmonia, eu fico com um tom de azul similar, beleza? Então, eu vou voltar aqui no meu Color Guide. Ele fica com a última cor que eu coloquei aqui. Então, tá aqui no meu Color Guide. Eu quero cor análoga, né? Eu quero uma cor, por exemplo, que seja harmônica. Olha a minha paleta de cores análogas aqui, ó. Tá vendo? E essa tá aqui, ó. Eu cliquei na minha... Vou clicar nas cores análogas, tá? Vou clicar nela, tá aqui, análoga. Cliquei. Essa é a paleta de cor análoga. Eu posso vir aqui e pintar, ó, esse quadrado disso. Todas essas cores são cores análogas, ó, que permitem algo que não seja tão contrastante. Mas eu quero um contraste, professor. Eu quero que isso seja contrastante. Falei, beleza, então tá bom. Vou pegar aqui padrão de cor complementar. Então a cor mais contrastante é essa aqui. Às vezes não é a cor mais bonita, aqui fica mais intensa, mais bonita, mas aí você pode, a partir dela, criar outras maneiras de você criar contraste. Mas é uma maneira legal de ver isso aqui, ó. É um jeito bacana de aliar a teoria à prática. O vermelho, a mesma coisa. Você clica no vermelho, mudei lá, joia. Aí, as cores associadas. Sabe o que é legal de você perceber quando você começa a entender isso daqui? Vocês assistem Carnaval? Vocês assistem Carnaval? Gostam de Carnaval? Eu não assisto, eu vou mesmo, lá no meio. Eu assisto, hein, professor? Nossa, filho. Legal, né? Carnaval é muito bom, né, mano? Eu adoro Carnaval. Qual que é a cor da mangueira mesmo? Mangueira, se não estou enganado, é verde. É rosa e verde, não é? É verde. Verde e rosa, né? E você achando que era um acaso, porque as pessoas gostam. Mas, na verdade, é porque o rosa, a cor complementar do rosa, qual que é? A cor complementar do rosa é o verde. Então, isso cria, na avenida, um contraste de cores muito grande, a ponto de você conseguir ver muito bem. Então, quando a mangueira é feita assim, cara. É porque não é fácil combinar essas cores. Contraste é uma coisa. Beleza estética e bom senso estético é outra, tá? Contraste é uma coisa. Bom, a cor da Portela é azul e amarelo. Azul e amarelo. Então, dependendo do tom de azul que você escolher aqui, por exemplo, eu vou escolher um tom de azul
mais escuro, por exemplo, vou escolher esse tom de azul. É muito roxo aqui. Vou pegar um tom de azul um pouco menos roxo. Aqui, ó. Pronto, assim. Se você, dependendo do tom que você escolher aqui, a cor complementar do azul vai ser o amarelo. Né? Depende do tom que você escolhe, a cor complementar do azul acaba sendo o amarelo. Ou próximo do amarelo, sabe? Então, é uma coisa interessante da gente também perceber. Que, ó, a cor complementar do azul, do amarelo, é um tipo azul um pouco diferente. Ó. Tipo um roxinho, talvez. Então, não um amarelo, mas um roxinho. Aqui, ó. A portela é dourada, né? Então, nem as escolas de samba escapam disso, cara. Nem as escolas de samba escapam disso. Então, tudo é uma relação, existe relação entre cores, entre harmonia, entre contraste. Se a sua ideia é muito, muito forte, muito agressiva, então você não vai querer transformar a sua ideia muito agressiva numa harmonia de cores. Você vai querer ser contrastante nas cores. Você vai querer ser dinâmico nas cores. Ah, não, a minha ideia é uma ideia mais leve, tem uma criatividade, tem um sentimento mais leve. Eu não quero ser agressivo. Então, o seu layout também precisa ter essa leveza. Isso é direção de arte. Saber combinar essas coisas. Saber combinar esses elementos, saber combinar essas ideias. Não é tão difícil quanto parece, mas não é tão fácil quanto as pessoas querem que seja. Exige que você estude, exige que você pratique, exige que você constantemente se atualize. Né? Se eu tivesse parado, eu tinha dado problema na minha vida, com toda certeza. Bom, vamos seguindo aqui com um pouquinho mais, só para a gente poder ver, não temos muito mais tempo, mas é uma... E sabe com essa conversinha que a gente está tendo aqui de 2 horinhas aqui sobre direção de arte, a gente vai, né, estamos aqui desde a 1h30 falando, com essa conversinha que a gente está tendo aqui, cara, já dá um salto na nossa vida, assim, pô, peraí, deixa eu dar uma pensada em como isso vai me ajudar, em como eu posso pensar melhor no meu layout. Só isso já vai dar uma ajudada. Então, não se preocupa em tentar decorar tudo, nem nada disso. Ó, então, aqui, alguns anúncios harmônicos. Bem harmônico, ó. Mesmo que a cor, ó, bem harmônico, né? Uma transição muito suave das cores, mesmo com cor complementar, mas a cor complementar é muito suave. Então, assim, a ideia geral do anúncio muito harmônica. Aqui, ainda continua com cor harmônica, embora um seja absolutamente frio e o outro seja absolutamente quente. Aqui, bem harmônico, análogo, tá vendo? Bem análogo. É o mesmo tom, não é o mesmo tom de cor? É um tom muito similar de cor, muito parecido de cor. Né? Cor quente e análoga. Olha lá, tecnológica. Qual é a cor predominante do anúncio? Azul. Porque é tecnológico, porque eu estou falando de tecnologia. Porque eu estou falando de um sistema inovador de som. Então, eu estou falando de sistema, eu estou falando da qualidade de um anúncio, estou falando dessa qualidade desse produto. Então, pô, é a qualidade tecnológica, não é a qualidade de superação do ser humano. É uma qualidade tecnológica. Estamos bem? Já explodiu a cabeça? Tem umas coisas interessantes que a gente pode entender assim. Eu não sei se... não é uma divisão acadêmica, isso daqui é só uma ideia inicial, que é um outro assunto muito importante no universo da propaganda, que é a escolha da fonte. É a escolha dos tipos gráficos, a escolha da maneira como você representa a tipografia. E a gente vai ter essa diferença entre essas duas aqui. A gente tem as fontes funcionais, aquelas que são padrão, aquelas que são fontes padrão. E a gente tem aquelas fontes que são características, que elas têm características fortes. Elas carregam sentimentos fortes. Comumente aqui na universidade as pessoas atribuem, por exemplo, a fontes que eu não gosto. A UADO não gosta da fonte fulana. Já devem, se vocês não ouviram falar isso, de alguma maneira vão ouvir alguém dizer que eu não gosto de um tipo de fonte X ou fonte Y. Eu já digo quais são as duas fontes. A fonte que eu mais odeio no momento. Não é a que as pessoas pensam. Então, assim, fontes tradicionais, tipo Arial, tipo Times, tipo Swiss, Helvética, sabe? São fontes que as pessoas utilizam no universo da comunicação há muito tempo, e são fontes seguras, né? Sabe, a Roboto, né? São fontes que as pessoas usam pra caramba, Garamond, Times, New Roman, são fontes muito parecidas. Esses slides são os meus slides de aula, Matheus, depois eu posso te passar assim, cara, são meus slides de aula, depois te passo isso, aqui na faculdade eu te passo eles.
Tá? Isso aqui é uma aula de introdução que eu dou de direção de arte lá no curso de design, e depois eu te passo até um slide mais completo, com essas dicas e com muito mais coisa relacionada a isso. Eu vou dar mais uns 10, vou tentar fechar essa parte de tipografia, e daí eu vou falar sobre ideias harmônicas, ideias contrastantes, porque tem relações de sentimentos interessantes pra gente ver. Tá legal? Mas é porque é muita coisa, cara, é tanta coisa, tô pulando tanta coisa, é tão difícil, mas isso aqui talvez seja as partes que são mais importantes agora, por agora. E aí, ao longo da presença aqui na agência, a gente vai tentando construir essa ideia de direção de arte. E seria muito bom se vocês me perguntassem as coisas, né? Assim, por que eu uso essa fonte? Por que eu não uso aquela? Posso usar isso? Por que eu não posso usar aquilo? Então, você vai ter essas fontes mais tradicionais e as fontes mais diferenciadas, as fontes que são características, né? Aquelas fontes que carregam algum tipo de sentimento, algum tipo de ideia junto delas. E uma dessas fontes super características, super carregada de sentimento, é a Comic Sans. Já ouviram falar da Comic Sans? Mando, Yas, claro que mando, meu amor. Já ouviram falar da Comic Sans? Não, disponibiliza para quem quiser, imagina. Claro que sim, claro que sim. Essa nem é a minha melhor apresentação sobre isso. Eu vou mostrar para vocês aqui a apresentação completa que vocês vão poder pegar sobre isso. Essa daqui, ó. Essa daqui é mais completa, tá? Aí eu mostro para vocês aqui agora, daí vocês se tranquilizam. Beleza? A apresentação que eu tenho de direção de arte mais completinha, aquela que ainda não é a total, mas aquela que é bastante completa, essa é uma das que é bastante completa, essa daqui. Ó. Tá? Essa daqui, ela é completinha. Ó. Tem 225 slides. Ó. Então, ó, todo o layout, ele segue 4 princípios de proximidade, alinhamento, repetição e contraste. Daí ele fala sobre o que cada coisa é. Aí depois ele vai falar lá da parte de planejamento gráfico, aí contraste, tá vendo? Todos os tipos de contraste tá aqui no cantinho, inferior, esquerdo. E aí, dentro do layout, no inverso do layout, o que é layout? Organizar e hierarquizar através de algumas coisas. Então, os elementos do layout, título, subtítulo, texto, imagem, tabela, legenda, enfim, tudo que você tiver que organizar são os elementos de layout. Aí você vai entender que para você criar um layout, você vai seguir uma série de passos, e esses são os passos que você pode seguir. Informações, o tipo da mídia, os elementos visuais, a referência, ideia e depois layout. A última coisa é o layout. E que quando você chegar no layout, você vai ter que ver a mídia, o formato, o texto, o acabamento, a assinatura e as imagens. Então, essas são as variáveis do layout. E aí ele segue com mil coisas aqui, explicações técnicas que não dá para a gente falar agora, porque é muito detalhezinho, pequeno, e coisas absolutamente técnicas de variação de grid, entre colunas, com alinhamento, sem alinhamento. Infelizmente, eu não tenho como passar isso para vocês agora, o que é um entrelinha, e como que é o bom senso para encontrar um bom entrelinha, o que é caminho de rato, linhas órfãs, margens de sangras, até chegar aqui. Que são que é muita coisa, cara, muita coisa. Elementos estruturais da linguagem visual e os elementos intelectuais da linguagem visual. Estruturais e intelectuais. E aí passa por todos eles, ponto, linha, piriri, pronome, todos. Eu não vou passar, não vou parar, não vou travar, não vou falar. Mas aqui fala sobre o uso da cor, sobre textura, piriri. Aí a gente vai ter os elementos intelectuais, organizar equilíbrio, peso visual e direção visual. Aí vai entender as ordens de importância de tudo isso. Ó, se eu quero dar uma importância, essa importância precisa ser maior, precisa ser menor. Se não tem importância nenhum ou de nem outro, então elas têm tamanhos diferentes, né? E sem hierarquia, com hierarquia. Aí depois, por último, você vai ter essa organização, que é esse que eu queria entrar. Só esse que eu queria entrar aqui. Que é harmonia e contraste. Basicamente, nós temos esses 2 tipos de layout. Se eu quero passar um layout harmônico, e o que ele vai representar no universo da cabeça das pessoas que estão assistindo? Harmonia, um layout harmônico traz sensações de estabilidade, mansidão, certeza, conservadorismo, tradição, equilíbrio e linearidade. Layouts contrastantes trazem ação, movimento, atividade, influência, energia, força, dinamismo e desempenho. São coisas muito bacanas. Então, algumas dezenas de outras palavras vão conseguir traduzir o que é contraste. E algumas outras dezenas de palavras vão conseguir explicar o que é harmonia. Então, eu vou ter layouts de diferentes estilos, e assim sucessivamente. Então, por exemplo,
Lá à esquerda, eu tenho um layout harmônico. Da direita, um layout contrastante. Por que o layout contrastante? Ele não é um layout contrastante na cor. Aonde está o contraste do layout da direita? Posição da foto, tamanho da foto, dinamismo da foto, quantidade de texturas, ângulo, enquadramento. Aonde está a harmonia da outra foto? Tudo parece colocado numa linha reta. Os elementos não criam contrastes muito grandes entre si. Tem uma linearidade e horizontalidade natural na peça. O texto é pequeno, sabe? Então tem muita. Então esses são os elementos harmônicos ou contrastantes. Mas você vai ter outros exemplos, né? Interessantes para a gente olhar. E aqui tem tensão e equilíbrio e tal. E aí vai chegando. O que é o centro ótico, o equilíbrio formal, simetria, né, nivelamento, tem 1 bilhão de coisas nessa apresentação que vocês podem, por exemplo, observar depois nessa apresentação. É de vocês. Vocês me solicitem aqui na faculdade e ela está aqui no computador do supervisor do professor, pega o pendrive e é sua. E todos esses exemplos mostram como você, por exemplo, aqui mostram, por exemplo, como você pode direcionar o olhar da pessoa dentro de um layout, né? Falar assim, eu quero que o meu layout ele seja... As pessoas comecem olhando por aqui, ou comecem olhando por lá, né? Criando um ponto maior ou menor de tensão. Então, se eu colocar os elementos para um lado, colocar os elementos para o outro, as pessoas vão começar a ler de uma certa maneira. E a distribuição desses elementos no meu layout vão fazer com que as pessoas leiam a minha peça de uma certa maneira, de um certo jeito. Então, todas essas informações acabam sendo interessantes. Mesma coisa com os outros agrupamentos e tudo mais. É muita coisa para a gente ver. Vocês percebem como é muita coisa? Vocês percebem o tanto de vezes que eu apertei aqui o passar a página, não perceberam? Que eu passei um monte de página. Você está ligado que nós estamos ali em cima no slide 135 de 200 ainda, né? E eu, cliquei igual louco, assim, passei, e a gente não andou nem chegamos na metade no troço, né? Então, é muita coisa, cara, para a gente poder ver. E assim, aqui tem a revista. E aí a gente vai acabar vendo outras milhares de coisas relacionadas, por exemplo, à Gestalt. Gosto muito da Gestalt. A Gestalt é uma maneira muito interessante de você organizar objetos. Marilena deve ter passado isso aqui para vocês, né? Não passou? Acho que foi o Gabriel. Foi o Gabriel, foi. O Gabriel tá falando disso ou foi semestre passado que ele falou disso? Semestre passado ele falou disso. Vocês lembram? Talvez vocês não lembrem, eu lembro muito bom. Foi muito bom, Uhum. Cara, é um negócio bacana. A lei da Gestalt não é a única, mas é uma boa maneira de você organizar os seus elementos. Né? Unidade significa o seguinte. Vocês percebem, por exemplo, como eu estou numa sala com 350 elementos, mas na verdade quando vocês olham para a minha telinha, vocês veem apenas um? Eu não estou sozinho. Tem 1 milhão de elementos. Acontece que o Google Meet, ele organiza a gente em bloco e ele organiza a gente em unidade visual. Quando você olha para o meu slide e ele tem branco, cinza, uma peça gráfica, texto, você só vê uma coisa, é uma unidade. Aí você depois tem no outro layout a unidade das pessoas, a unidade do chat, que é assim que está dividida a minha tela. Tá? Isso é unidade. Você tem muitos elementos na tela, mas o layout do Google Meet organiza para você de uma maneira que você enxerga todos os elementos como uma única coisa. Então, eu tenho o elemento das pessoas, o elemento do chat, o elemento dos slides. E dentro do slide, e dentro da minha telinha, da minha câmera, você tem um monte de elemento, mas eu estou tão bem delimitadinho e bem organizado que você só vê uma coisa. É maravilhoso, cara. O universo é lindo. Isso é unidade, por exemplo, para vocês entenderem uma dessas leis da Gestalt. Né? Então, por exemplo, você enxerga o vidro de ketchup ou o copo de cerveja a partir de elementos individualizados, mas você não enxerga os elementos individualizados, você vê só a ilustração. Não é sempre assim a unidade, tá? Unidade não é sempre tipo assim, nossa, eu tenho que ter um monte de partezinha para deformar o todo. Não. Unidade, por exemplo, é o que a gente viu nesse layout inicial. Quantas unidades nós temos nesse layout? Chuta aí. Umas 7? A gente tem 1, 2, 3, 4 unidades.
A gente tem o 26 a 31 de dezembro, a gente tem o título, que é ali 6 dias de histeria. A gente tem um aproveite um shopping inteiro com descontos de 50% e assinatura. Você faz a leitura assim. Tudo bem, eu concordo que o 50% está destacado. Lembra que eu falei de contraste de informação? Você precisa de contraste. Aumenta e põe outra cor. Eu preciso destacar os 50%. Aumenta e põe outra cor. Aos 6 dias de histeria, não tem contraste na fonte, mas tem um contraste de tamanho, ou de cor, mas tem um contraste de tamanho tão grande que ele destoa da peça e você enxerga com muito mais facilidade. Tá vendo? Uso de contraste e o uso das unidades. A pessoa agrupa as informações que são similares e a gente enxerga tudo isso, cada qual uma unidade. Isso é bacanérrimo. Então tem muitas maneiras de fazer isso. Tem segregação. Lei da segregação. Segregação é justamente o contrário da unidade. Tipo, você tem um monte de coisa parecida e você tem uma que não é parecida, é a segregação. E assim sucessivamente, vai ter unificação, vai ter proximidade, semelhança. E por último, continuidade. E aí, por último, a gente vai ter fechamento e depois pregnância da forma. Eu quero mostrar um anúncio para vocês aqui, que vocês vão enlouquecer. É maravilhoso. É tão maravilhoso que é para a gente ficar puto, tá? A pregnância da forma diz respeito ao entendimento rápido ou lento de uma peça. Peças com pregnância são aquelas que têm elementos mais simples e isolados para entender. Então, quando uma ideia tem uma única imagem, é mais fácil de entender, ela tem muita pregnância. Agora, quando ela tem uma profusão de imagem, tipo anúncio da Havaiana, sabe? Cheio de coisa assim. Então, aquilo tem profusão e não pregnância. Então, por exemplo, estão vendo esse? Pregnância, aquela ideia da direita. Baixa pregnância, ideia da esquerda. Não sei se você leu ali, mas eu vou ler o título do anúncio para você, do texto da esquerda. O seu descaso é tanto que você nem reparou que a imagem está de cabeça para baixo, né? Toma. Besta. Vai distraído. Cara, é uma foto, cara. Aí o que acontece? Não é uma foto com muita profusão, com baixa pregnância? Baixíssima pregnância. Então, como é que eu poderia, por exemplo, assinar essa peça, colocar minha marca em cima dessa imagem, sem que a minha marca sumisse? Então, o que a pessoa faz? Ela utiliza um box e coloca o texto dentro desse box, desse quadrado ali, que não é branco exatamente, né? Mas ela coloca dentro desse quadrado, ali vai o texto, como se fosse um carimbo, um selo colocado por cima da imagem. É uma solução criativa, de layout, não criativa, uma solução de layout que a pessoa encontrou para poder criar contraste na peça, para poder falar assim, olha, tá vendo essa imagem inteira que está aí atrás? É para escrever em cima dela, não dá para escrever em branco, não dá para escrever em preto, não dá para escrever em rosa, em vermelho, porque não ia ter contraste, não ia dar leitura. Então, para dar leitura, a pessoa encontra esse artifício de colocar um box por cima e criar como se fosse um selo estampado no anúncio dizendo exatamente isso. Olha, o seu descaso é tão grande que você nem percebeu que a imagem estava de cabeça para baixo. O que é uma ideia incrível. Eu recebi um recentemente que é de placa-mãe. Vocês já viram esse da placa-mãe? Deixa eu ver se eu encontro aqui na internet. Rapidão. Eu recebi, cara. Ah, droga. O problema é que eu digito aqui no meu computador e eu digito no Bing. E aí dá ruim. Ai, aqui achei, cara. Ai, achei. Puta, é maravilhoso isso daqui, cara. Desculpa compartilhar isso aqui, mas é engraçado. É engraçado, não é engraçado, mas é mais ou menos engraçado. Parece o Rio de Janeiro, mas é um monte de placa-mãe. Não parece, cara? O Rio de Janeiro? Mas é um monte de placa-mãe, é muito bom. Eu recebi isso pela internet, cara. Olha, eu falei, gente, o brasileiro, ele é um poço infinito de meme. Né? Não sei se de criatividade, mas de meme. É infinito, cara. Eu recebi isso e eu fiquei chocadésimo, assim. Eu achei demais. Então, tá, pregnância. E aí a gente tem, por exemplo, coisas que são feitas com alta pregnância e com baixa pregnância. Né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho alta pregnância, muito fácil de entender, ou a simplicidade dos elementos são simples de entender e tudo mais. Isso são coisas com baixa pregnância.
a profusão de formas e elementos e texturas e dinamismos, né? Qual é mais jovem? Qual é mais jovem? Qual você acha, por exemplo, que tem mais a cara do jovem? Coisa com muita pregnância ou coisa com baixa pregnância e muita profusão? Com muita cor, muita forma orgânica. É da direita. Tipo, então, você tá vendo? Aí a gente começa a pensar assim, cara, se eu criar uma série, se eu criar alguma coisa para falar para o jovem, talvez seja melhor que eu tenha mais profusão, tenha mais elementos coloridos, talvez as pessoas se encantem mais do que pela simplicidade das coisas, né? Então é isso, cara. Tem os estudos de caso aqui, beleza. Então tem aqui essas técnicas legais de comunicação visual, de contraste, que é você colocar em oposição ideias entre dois ou mais elementos visuais. É claro que um sempre vai se sobressair e você vai ter harmonia, como eu falei. Cara, no layout, eu tenho basicamente essas duas possibilidades. O seu layout é harmônico ou ele é contrastado. E vocês já repararam que aparece contraste das diversas maneiras, né? Aparece harmonia das diversas maneiras. Então, não é só no layout. Não é só no layout, não. Não é só ali na comunicação visual, mas aparece, por exemplo, na hora de criar as unidades, na hora de fazer as cores, na hora de fazer os tamanhos, na hora de fazer as leis da Gestalt. Você pode continuar, sempre aumentar ou abaixar, aumentar não, né? Ou você pode ser mais contrastante ou mais harmônico. Mas uma coisa que não dá para ser é equilibrar os dois. Ou o seu layout vai ser harmônico ou ele vai ser contrastado. Ou o seu layout vai ser econômico, ter unidade, vai ser minimalista, vai ter regularidade, simplicidade, ou ele vai ser o inverso disso. Não dá para você usar contraste e harmonia. Essa é uma boa maneira de começar. Isso é um negócio para anotar, assim, legal, assim, sabe? Então, previsível, inativo, sutil, neutro, opaco, estável. E o contraste é o contrário. Ousado, ênfase, transparência, variação. E aí, ó? Palavras que você pode associar ao contraste e à harmonia. Né? Simetria. Qual o layout da esquerda, por exemplo? Vocês acham um layout mais harmônico ou um layout mais contrastado? Mais harmônico. Mais harmônico, né? Percebe como as formas são harmônicas, percebe como existe todo um sistema de cores parecidas, as cores são muito similares, né? Ou é um amarelo ou é uma derivação de amarelo. Bege, amarelo, laranja, mas são cores próximas entre si. Simetria é quando eu distribuo a minha quantidade de elementos para um lado, da mesma maneira que eu distribuo para o outro. Isso cria harmonia. A assimetria não cria harmonia, cria contraste. Eu tenho um elemento muito maior do que o outro, muito, muito maior, que está pendente para um lado, está pendente para o outro, ele cria uma assimetria. Então vai ser um equilíbrio, ainda vai ser um equilíbrio, mas com uma distribuição desigual de objetos. Simetria é um equilíbrio axial. Axial é um equilíbrio entre eixos. A mesma quantidade de elementos que eu tenho de um lado, eu tenho do outro. Aqui no meu caso, por exemplo, na minha imagem aqui, ó, eu não tenho exatamente agora, deixa eu ver. Ainda não tenho exatamente um equilíbrio simétrico, porque eu tenho essa coluna aqui, tá vendo? Essa coluna, ela cria um peso visual enorme aqui no meu lado direito do meu vídeo. Se eu tivesse um pouquinho mais para cá, assim, ó, talvez isso fica... Aí já não tem, a mesa lá do fundo já não deixa fazer isso. Talvez se fosse mais perto, então, sim, é que é duro ficar olhando para a cara do professor, né? Aí assim, aí fica mais simétrico. Beleza? Então tem essas coisinhas que você pode observar. Puta merda, professor, mas vou ter que decorar tudo isso? Não dá para decorar, cara. Você tem que consultar. Então, infelizmente, foi o que eu falei. Dar uma oficina de direção de arte é horrível, porque você descobre um mundo inteiro de coisa que você tem que aprender e pensa assim, puta merda, eu vou ser redator. Sabe, é um troço assim que você fala, que? Você é redator, larga a mão dos troços, cara, tem que aprender software, não sei o que, mil coisas, ainda tem que saber publicidade, tem que saber publicidade ainda. Eu tem que saber publicidade. Cara, larga a mão, você é redator, mano. Larga a mão. O cara que sabe desenhar, ele começa a desaprender a desenhar. De tanta coisa que ele tem que saber, cara, ele já não quer mais fazer aquele troço, é horrível. Mas é assim que funciona, e eu amo esse mundo aqui, eu acho incrível. Olha lá, equilíbrio e instabilidade. Equilíbrio, ainda que a peça tenha bastante dinamismo, é uma peça centralizada, com uma unidade muito bem formada no meio da peça.
um centro geométrico, no caso do layout da esquerda, né? Com centro geométrico bem definido. Então, define um equilíbrio de uma maneira muito mais fácil. Na peça da direita, há toda uma ausência de equilíbrio, uma instabilidade que faz com que a peça fique muito inquietante, muito provocadora. Você não sabe exatamente por onde começar. Bom, começar a ler, ok. Mas por que a imagem está de cabeça para baixo? Aí você tem um título que está torto, tem uma instabilidade proposital que cria uma ideia diferente entre harmonia e contraste. Então, ainda que ali eu tenha um contraste de forma e de tamanho, ele é um layout harmônico, no geral. O da direita é um layout instável e contrastante. E aí, cara, você vai ter 40 slides de exemplo, até você morrer. Sabe? Regularidade e irregularidade. Simplicidade, complexidade. Simplicidade, complexidade. Complexidade. Unidade, fragmentação. Fragmentação. Economia. Profusão. Olha lá o layout da Havaiana que eu falei para você. Cheio de profusão. Olha lá o outro, econômico. Poucas formas, ideia simples. Economia. Profusão. Puta, é lindo. Vocês preferem economia ou profusão? Vocês preferem pregnância ou profusão? Profusão. Sabia que é uma tendência? Quem falou? Eu, professor. É uma tendência, cara. É uma tendência muito atual, 2021. Tem uma tendência. Sabe tie-dye de camiseta? Tie-dye, aquela camisa colorida que parece uma coisa psicodélica, tipo, total psicodélico. Você escreve na internet tie-dye. T-Y-E-D-Y-E. Tie-dye. Escreve esse troço aí. Você vai ver e falar assim, sei o que é, professor, eu já tive camiseta assim. Tem uma bermuda assim. Quer ver? Tenho certeza que você vai saber o que é tie-dye e você vai falar assim, puta, sei. Tie-dye. Tie-dye tem muita profusão. Tem muitas cores e tal, tem um jogo de cores. Tie-dye é quando você faz assim, você vai pintar, atingir uma camiseta, aí você torce a camiseta, dá um nó na camiseta e passa ela na tinta. Aí você deixa secar a tinta, e você desarma a camiseta, vira um tie-dye. Isso é tie-dye. Beleza? Vocês gostam de tie-dye? Tie-dye é uma tendência. É profusão. Tem bastante elemento, coisas e cores e dinamismo. É uma tendência de 2021, 2022 de haver esse sentido no design. Então, embalagens como essa que nós estamos vendo aqui de profusão são tendências do universo do design. Sabe? É bacaníssimo isso daí. Muito legal. Beleza? Ó, minimalistas, exagerados. E exagero não significa ter profusão. Exagero pode ser alguma coisa extravagante. Tá bom? Como aquele macaco que tá ali, cara. Bonecão do posto ali. Tá? Isso é exagero. É uma coisa extravagante, expressiva ao extremo. Porque a intenção é amplificar totalmente a comunicação. Uma boca gigante falando, sabe? Um olho desse tamanho, tá? Um bicho estranho, tudo isso é exagero. Bom, e aí, né? Segue seguindo aí. Espontaneidade, previsibilidade. Qual é mais jovem, qual é mais sério? Para qual você usaria o da esquerda, para qual você usaria o da direita? Espero que esteja ajudando vocês. Inatividade e atividade. Inatividade é essa capacidade do layout mostrar que o elemento está estático. Então, ó, isso aqui não se mexe, não vai se mexer. E a atividade é justamente o contrário. Uma ideia de que algo no layout está se movimentando. Lembra daquele do carro que eu mostrei inicialmente? Que tinha o carro com a mulher e o carro outro que era numa poça d'água? Lembra o carro que era uma água jorrando assim? Como ele tinha uma ideia de movimento? Então, por isso ele era mais contrastante. E como a mulher estava apoiada do lado do carro, ele parecia extremamente parado, que ele não ia se mexer, então aquilo é mais harmônico. Cara, layout de carro contrastante significa layout de carro em movimento. Sabe, por exemplo, né? Para citar um exemplo. Beleza, tá aí. E vocês podem, olha, texturas maravilhosas. Sutileza, ousadia. Sutileza, ousadia. A ousadia não significa nudez, significa que você faz as coisas de uma maneira que as pessoas ainda não tenham pensado. Adoro essas embalagens de leite. Acho elas lindas, queria tanto tê-las todas. Tem umas legal de esporte, sacola de esporte, ou de tênis, que é o cardápio, a sacolinha, já viu? Que legal, não vi, cara. Queria ver. Tem umas massas também. Queria ver, cara.
Eu fui lá na Casa Japão, lá lá em São Paulo, e lá na Casa Japão tava uma exposição de embalagens, de design de embalagens que a Casa Japão promove todo ano. Cara, embalagens assim, cada embalagem genial, mano. Layout. Então, é um concurso, né? Eles promovem um concurso incrível. E aí, ó, neutralidade, ênfase. ênfase é quando você realça alguma coisa. Lembra daquele layout do atitude eu tenho? Que o atitude eu tenho estava gigante? Aquilo é ênfase. Neutralidade é quando você não tem as coisas tão contrastadas, é quando você tem as coisas mais incluídas dentro da peça, sem tanto contraste, nem de tamanho, nem de forma, nem de cor. Por aí vai. Beleza? ênfase, transparência e opacidade. Tá aí. Opacidade é que é opaco, tá? Não é que a opacidade é baixa. A opacidade é que é opaco. Beleza? Não tem transparência. Também é uma tendência do universo do design não usar transparência, tá? É usar opacidade. É isso, cara. Eu não tenho mais, assim, tem muitas coisas pra gente ver, né? De estabilidade, variação. Olha esse layout cheio de profusão aqui do lado direito, outro layout muito estável, quadrado, né? Bastante compatibilidade visual, né? Muito simplista, então também acaba criando todos esses efeitos aí. Aí, variação de fonte, variação de forma, movimento, tem um monte de coisa aqui. Beleza? Estamos chegando no fim, ó. Quase no fim. Show? Show. Eu não tenho, assim, então, o que a gente precisa fazer para melhorar a nossa parte de direção de arte? O que nós precisamos fazer? A gente precisa se cercar de boas referências e, a partir dessas referências, fazer. Então, tomar decisões e fazer o que a gente está planejando. Senão a gente fica planejando e não sai. E até agora, por exemplo, a gente não conseguiu materializar uma peça desse material que a gente quer fazer. Uma. A gente tem que materializar uma. Fazer uma. Sabe para que fazer uma? Para saber se você está na linha certa ou na linha errada. Para saber se você está fazendo direito ou se você não está fazendo direito. Para saber o quão difícil é fazer ou o quão fácil é fazer. Tem que fazer uma. Dá um jeito de fazer. E uma. Terminar. Pronto. É isso aqui que nós queremos. Pô, tá bom, tá ruim, tá médio. E a partir disso a gente seguir. Joia? Então, direção de arte tem muito mais a ver com a gente. Claro que vou dar esses slides para vocês lerem, para vocês consultarem constantemente, abrirem e deixarem perto. Deixa eu dar uma lida nos slides do lado, para ver se eu consigo... eu estou querendo uma coisa muito mais harmônica aqui. Deixa eu ver se eu consigo pensar, olhar os slides do lado e ver se tem alguma palavra que me ajuda. Aí olhou, viu, isso aqui me ajudou. Agora deixa eu ver se na internet esse termo me traz também referências visuais interessantes. Aí você vai lá e vê também a mesma coisa, para daí compor um layout. Deixa eu ver se tem layouts parecidos deste produto ou desta ideia, para eu poder me cercar disso também e de repente usar isso como referência. É assim que a gente vai fazer. Tá legal, seus lindos? Vocês estão bem? Uma boa semana. E aí? Alguma pergunta? Querem fazer alguma pergunta sobre direção de arte? Ou sobre alguma coisa sobre propaganda? Alguma coisa sobre, sei lá, qualquer assunto relacionado à comunicação e que você não perguntou ainda, ou tem muita curiosidade de saber? Aproveita que nós temos aí mais 13 minutos, né? Ou nem isso, né? 5 minutinhos aí de oficina. Aproveitem aí, se vocês quiserem fazer alguma pergunta para mim. Não querem fazer pergunta? Querem fazer pergunta? Fique à vontade, meus queridos maravilhosos. Quando o senhor vai me ensinar a mexer no Illustrator, professor? Não sou eu que vou te ensinar a mexer. Você que vai aprender Illustrator e eu vou te auxiliar. Nem te conto, professor. Eu achei o Comunista 2021 ainda. Compartilha com a gente, Bruno. Eu compartilho aqui. A gente tá gravando, meu Deus, vou ser presa. Comunista... 2021 ainda. Lista dos softwares gráficos. Depois as pessoas não sabem o que isso significa. Não, ninguém sabe. Fiquem off. Não, fiquem off. Essas embalagens de pulando corda são maravilhosas. Sim, é muito bom. Muito legais, cara. São muito legais, cara. Muito legais.
É isso, gente. Então, é só uma oficina rápida, é só um bate-papo sobre ideias visuais. Olha, eu, quando aprendi direção de arte, eu tive pouca gente para me dar um guia, como, por exemplo, eu estou aqui à disposição de vocês. Eu tive as pessoas não faziam isso na minha época, era muito difícil se fazer tudo isso, o digital era muito incipiente, era tudo analógico, então eu não tive essas oportunidades que vocês têm. Então, aqui na agência, vocês têm essa oportunidade de sentar e fazer todos os dias, se quiserem. Todos os dias que sentarem aqui, abrir e executar, e fazer, e arriscar, e tentar. Mas precisa fazer, cara, porque é uma coisa que toma tempo, e só que é um mundo absolutamente fascinante, que não acaba de aprender, você nunca acaba de aprender. Então, é uma coisa maravilhosa, tem espaço para trabalhar, tem bastante espaço e ganha bem. Então, é uma área que, se você for bom, você ganha bem, sempre. Claro que tem os seus problemas, é claro que tem as suas maluquices, mas isso todas as áreas têm. Nem as áreas que pagam melhor, as melhores áreas do Brasil, estão isentas de maluquices. Então, a gente vai ter esses problemas também, mas, em geral, são áreas maravilhosas para se trabalhar. Tá bom? Então, obrigado por terem vindo. Eu sei que é uma sexta-feira pós-feriado, é uma dureza estar aqui. Mas eu agradeço muito que vocês tenham participado, eu agradeço que vocês tenham vindo, espero que vocês estejam gostando das capacitações, espero que vocês estejam gostando de vir para a agência. Para a gente é muito importante, a gente está embalando os trabalhos, conseguindo trabalhar, conseguindo fazer ideias boas, a gente está com um probleminha para materializar essas ideias, mas acho que em breve isso vai começar a acontecer com mais rapidez, tá bom? Então eu agradeço demais vocês terem vindo, obrigado por terem me ouvido, obrigado por terem participado. Espero vocês aqui na segunda-feira, porque nesta segunda-feira não é feriado. Eu acho que a gente não vai ter mais feriado, não é possível que tenha. A gente ainda tem a semana do saco cheio em outubro. Semana do saco cheio. É impressionante. Sei por que as pessoas do Brasil elas tiram férias. Não precisa de férias, com essa quantidade de feriado maluco, a gente nem precisa de férias. Descansa Beleza? quando a gente morrer, né? Dessas ideias. Mas, olha, vamos lá, né? Bom, então eu aguardo vocês aqui na segunda-feira com bastante força, com bastante vontade, com bastante alegria, para que a gente continue trabalhando e fazendo o que a gente precisa fazer aqui na Agência Mais, tá bom? Obrigado por terem vindo, uma ótima sexta, um ótimo fim de semana. Precisa aproveitar tudo uma vez, tá bom? Aproveita devagar, beleza? E aí a gente se vê na segunda-feira. Sigam as regras do rolê. Todo mundo sabe as regras do rolê? O mesmo tanto de gente que vai, é o mesmo tanto de gente que volta. Não pode nem engravidar e nem morrer, tá? Então tem o mesmo tanto de gente que vai para o rolê, é o mesmo tanto de gente que volta do rolê. Não pode nem engravidar